Cheguei a fazer em 12 horas de plantão, 7 atestados de óbito. O vizinho pode falar, troca um remédio que ele é melhor, e o cara acredita no vizinho. Porque eu sou um cara do samba de raiz, assim, partido alto e tal. Pode focar, 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 pode focar. Fala aí, meu povo, como diria Racionais MCs, aqui estou mais um dia. Você que não me conhece, eu sou o Arlisson Schneider, aqui do meu lado, Felipe Chicarino, aqui estou não, aqui estamos mais um dia, meu irmão, beleza? Sobre o olhar... Sanguinário do vigia. Sobre o olhar sanguinário do cardiologista? Não, né? Também pode ser, né? Pode você ser. viu que eu já conectei a parada, você entendeu? Pode ser. Como é que você tá, Arlisson Schneider? Eu tô beleza e fiquei surpreso agora com esse papo musical aqui, né? A conexão de como é que Vitória realmente é pequeno e é difícil você encontrar alguém que não conhece alguém que você conhece, você entendeu? A vida é a arte do encontro, eu esqueci quem que fala Embora uma frase haja dessa. tantos desencontros pela vida, Vinícius de Moraes. Vinícius, tá vendo? É por isso que é bom ter um letrado na mesa, ó. Graças a Deus. E aí, meu irmão, chegamos e como sempre, mais um convidado de peso, né? Esse rapaz, esse é peso. Não, esse depende. Esse corta o peso dos outros, porque é treta. Peso, muito peso, é problema no coração. Aí ele é. Mas ele é um convidado Você de tem peso. cuidado do seu coração, Chicarinho? Eu acho que sim. Eu acho que sim, Schneider. Quando Pera eu aí. era mais jovem, meu apelido no colégio era Coração Gelado. Por quê? Aí você tira suas conclusões aí. Exatamente. Né? Henrique Bonaldi, seja muito bem-vindo. Cardiologista, percussionista. Músico, ritmista, sambista, Seja bagualeiro. Tirando a parte do cardiologista, o resto é exagero. Pô, muito obrigado, bicho. Uma honra tremenda estar aqui, cara. Um projeto de vocês que eu andei vendo. Pô, top demais. Muito obrigado mesmo por ter chamado. Não sei se eu vou conseguir contribuir, mas Vai. vamos junto. Vai, a prosa vai ser boa. Eu lembro, Schneider, a primeira vez que eu entrevistei o Bonaldi, eu falei, pô, um dia eu quero sentar no bar, vou tomar uma cerveja com esse cara. Aí eu descobri que ele não bebe. Mas no bar a gente está sentado. Vamos brindar aqui. Afe Então, Maria. pega aí, Schneider. Pelo menos... Bom, dá pra ver aí hoje que Schneider tá diferenciado, né? Agora, diferenciado mesmo é o nosso parceiro, é a Galvan. É ou não é, Arlisson Schneider? É a Galvan, né? Quando a gente fala em credibilidade, obra, preço de custo, é uma galera muito maneira aí que vem inovando na construção aqui no Espírito Santo, né, Chicarinho? Exatamente. E apostou também em construir essa história junto com a gente. Exatamente, tanto que é considerada aí a maior construtora do estado, porque tem a pegada da obra preço de custo, que você compra ali. Esse aqui deve ter uns 3 Galvan. Com Esse certeza. Aqui, pelo saldo Com disponível para certeza. saco, esse Com deve ter certeza. uns 3. Como não é o nosso caso, né? A gente fica no rolê da obra preço de custo, porque daí a gente compra na planta, Schneider. Na hora que começar a virar, a gente compra na planta, vai ter aquele desconto, porque como a obra é a preço de custo, você compra o apartamento, depois ele valoriza muito. Então, a pegada nossa é essa. Aí, lá, tem aquela pegada também, que é da área de lazer, que você sabe bem como é. A área de lazer é igual um resort do Nordeste, né? É. Pode deixar a criança à vontade, para a família passear, para poder ficar ali realmente se sentindo dentro de casa. É isso mesmo. Então, os empreendimentos da Galvan, eles sempre se preocupam com família, com criança, com bem-estar, com tranquilidade, com segurança e credibilidade. E é por isso que nós estamos junto com a Galvan. Valeu, Galvan, tamo junto. Obrigado aí por poder acreditar na nossa ideia, no nosso projeto, que a gente tem aí uma parceria ainda muito longa. Tamo junto, valeu, é nóis. Mas... Miguel fala bela. Miguel Falabella. Miguel Falabella é Mas tem foda. uma outra... ó, A gente não caminha sozinho com a Galvan, né? A gente só Exatamente. fecha com a galera maneira. E tem 2 profissionais que a gente não vive sem. Médico E advogado. e advogado. E é por isso que, sabe quem é parceiro nosso aqui também? OAB. Olha só, aí, ó. OAB, Você Espírito tá vendo Santo. como é que o Pode Pocar já chegou grande? É, meu irmão. Você tá vendo Responsa. aí? Uma construtora de qualidade, a OAB. Que não tem como eu falei, a gente precisa de advogado. Uma hora a gente vai precisar de advogado. Você, por exemplo, já separou, deve ter precisado de um advogado para pagar o divórcio, não deve para fazer o divórcio, não rolou? Não, Rola? porque eu não assinei no papel, não. Eu fiquei casado. Por exemplo. Fiquei casado 15 anos, mas só fui morar junto mesmo. Então a gente sempre. A democracia depende de instituições fortes como a OAB, que protege Mas a tive dignidade. por causa de pensão. É, entendi. Que protege a dignidade da pessoa humana, que protege e garante todas as seguranças
legais judiciárias. Por isso que a gente está também junto com a Ordem dos Advogados do Brasil aqui do Espírito Santo. Realmente. Abraço, presidente! Abraço, presidente. Obrigado aí. Sejam bem-vindos aqui ao Pode Pocar. Também que essa parceria, que essa estrada seja muito longa aí, toda essa contribuição que a gente tem para poder dar um com o outro. Pronto, pagamos a academia agora aqui com o Berchan, vamos conversar com o nosso convidado, enfim, porque tem que cuidar da saúde, tem que pagar para a academia. Bonaldo, seja bem-vindo. Rapaz, sentar na beira, na cabeceira da mesa, num bar, com todo mundo vacinado, máscara abandonada, durante o auge mais da pandemia, você imaginava esse momento aqui? Não imaginava. É principalmente pela sensação de segurança, né? Que eu acho que não é só minha. Quem está nos escutando em casa, nos vendo, está com a sensação de estar seguro, né? A gente não está fazendo por arriscar mais, né? Esse é que é o mais louco, assim, nos mais tenebrosos tempos, eu achei que por maior que fosse a nossa segurança, a gente não fosse ter essa sensação que a gente está tendo agora. Não sei se vocês compartilham, se a galera compartilha aí, mas da segurança, né, de encostar no sujeito, né? Esse é um negócio que eu achei que a gente não fosse chegar, cara, porque naquele momento mais tenso em que a gente se via lá, pelo amor de Deus, o que a gente viveu foi surreal. Então, a gente teve a Páscoa, né? Porque a gente grava esse episódio, a Páscoa já vai ter acontecido, e que é um momento depois da pandemia do encontro das famílias, né? Porque as datas comemorativas aí de união, de aglomeração, todas foram em risco, né? Quem aglomerou estava no risco. E acho que é o primeiro grande evento porque em dezembro tinha Ômicron, né? Isso aí. Agora a Páscoa foi, teve né? o carnaval, né, cara? Sim, também. Não oficial, mas teve também, né? Não, carnaval também. Sim, é verdade. Foi só a aglomeração. Quando se fala em aglomeração, é aquilo ali que troca de fluido, né? Como diz o outro, troca de fluido. Eu estava lá, bonito. Pô, e seguro. Não, e agora seguro, cara. Agora acho que a gente está vivendo uma outra época, uma outra realidade. É preciso que a gente entenda também, senão a gente fica na pilha da suspeita, né? Não, porque eu não vou fazer, porque senão será... Ai, meu Deus, então precisa ter calma também. A gente está mexendo com número, né? Com evidência. E a evidência está nos mostrando que nesse momento agora isso é possível. Não sei se amanhã vai ser, mas... Então precisa curtir esse momento também, sabe? Senão a gente fica também... A vida passa diante da gente e a gente paranoico dentro de casa. Que, aliás, o número desse acometimento, né? Mais psicológico, mais psiquiátrico no mundo é enorme, né? Pessoas que descambaram para a parte psiquiátrica e não estão conseguindo se dar o direito de ir na rua ainda, apesar dos números não mentirem. Então, a gente ainda vai viver algumas outras pandemias, entre aspas, né? As doenças que não foram acompanhadas, os cânceres que a gente não deu diagnóstico, a pilha psiquiátrica que ficou na cabeça, as crianças, cara, com grande dificuldade de relacionamento social. Isso a gente ainda vai viver, né? Ainda tem chumbo grosso para vir por aí, mas nada comparado ao que a gente, na minha opinião, se Deus quiser, nada comparado àquilo tudo. Mas ainda assim, andando na rua, você vê ainda muita gente com bastante prudência, utilizando máscara, principalmente dentro de um ônibus. Eu que ando bastante de ônibus, ainda é prudente manter alguns cuidados. É uma prudência lógica, né? É uma doença que passa por esse contato. Se eu não quero ter esse contato, porque eu convivo com alguém que é mais idoso, alguém que tem mais comorbidade, a gente tem não só que respeitar, como vangloriar esse indivíduo que, apesar dos números, está se entendendo como um cara que ainda pode ser foco de algo ruim para alguém. E aí tem que continuar, e não é malefício nenhum continuar com esse hábito. Aliás, a gente vai mudar muito dos nossos hábitos, né? As coisas que antes a gente fazia só no hospital, porque era categorizado como risco biológico, tal, possivelmente a gente vai viver momentos diferentes agora. Por exemplo, chegar num restaurante e comer direto da rua. Você não vai ver isso mais. Muito provavelmente vai ter um álcool agora ali disponível, que não tinha antes. O legado, né? Isso aí. Vai ter uma fila no banheiro para o cara só lavar as mãos. Agora, o Schneider falou de prudência. O governador, recentemente, né, ele tirou a obrigatoriedade das máscaras em ambientes fechados e abertos, só que manteve em hospitais, em postos de saúde, unidades de pronto atendimento, enfim, quer dizer, os PAs. Você acredita que a máscara dentro desses ambientes de saúde vai ser o legado da pandemia, como foi a camisinha o legado da AIDS, assim? O Chicarino, eu acho que o tempo é diferente. É lá onde você, se pegar o Covid, vai. Então é por obrigação nossa ainda vestir essa bandeira. Só que eu acho que isso não é para sempre. Porque da mesma maneira que hoje nós estamos conversando aqui abertamente, com menos de 1,5 metro, sem máscara, seguro, porque os números mostraram, uma hora pode ser que isso chegue para a área da saúde.
Se a gente tivesse conversado há 8 meses atrás, a gente ia falar assim, ó, se um dia chegar a época da gente conseguir, nós vamos fazer um podcast sem máscara, certo? Há 8 meses atrás, você não sabia que em abril, que em maio você ia estar assim. O que eu quero dizer é que na área da saúde, eu não sei quando, mas pode ser que chegue esse dia para a área da saúde em que a gente volte aos moldes de antes, que eram moldes sempre seguros. A área da saúde sempre funcionou de forma segura. O risco biológico é calculado no hospital há 100 anos. A gente sabe que doença tal tem que ser naquele leito, porque aquele leito tem um ventilador negativo, tem uma porta que fecha, o funcionário é só para aquele paciente. Então, as coisas lá já funcionavam assim. Então, na verdade, a gente está num contínuo. A gente só não aderiu à história do tirar a máscara porque o local que você vai procurar o contaminado de Covid ainda é lá. Então, é racional você fazer o uso da máscara. Mas eu ainda anseio pelo dia que a gente vai voltar aos moldes de antes, que já era biologicamente seguro já. Doutor, qual a sua opinião? Eu sei que o Chicarino preparou isso aí também lá no Poca Não Poca, de em pleno 2022 ter gente ainda que não se vacinou, que não procurou informação sobre os benefícios da vacina e como é que todo mundo estando vacinado, a possibilidade da gente voltar mais ao normal ainda é maior. Schneider, isso é um movimento... E por que a anticiência cresceu tanto? Isso é um movimento mundial, não é um movimento brasileiro, isso é um movimento mundial que também não é da era digital, isso é datado aí, nós temos história dessa mesma coisa, a história da antivacina 50 anos atrás, quando a gente não tinha essa informação tão pulverizada e tão rápido, e eu não sei te explicar, se você perguntar para mim assim, Henrique, por que isso existe, eu não sei te explicar, eu sei te explicar que infelizmente isso não vai embora, meu amigo. Esse tipo de gente, esse tipo de clã, essa galera que insiste em bater no peito e achar que sabe mais do que evidência científica, é o que vai continuar acontecendo e é bom que a gente saiba trabalhar com isso. Não digo nem contra isso, porque eu acho que a oposição, a coisa de só rechaçar esse tipo de indivíduo é burrice, que a gente precisa dele, vacinado, né? Na verdade, o nosso grande trabalho de quem acredita em ciência baseada em evidência, vacina ou não vacina, é conquistá-los, concorda? Não é rechaçá-los. Então, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, porque isso não é de agora e isso não se resolve nesse momento. Infelizmente, não se resolve. Eles colhem os louros da gente que se empenha e a gente ainda tem que... Ovelha desgarrada, né? Você tem que olhar para esse cara com atenção. Mas, por exemplo, atenção, paciência, empatia, porque enquanto vocês estavam há 1 ano e meio, 2 anos, salvando vidas dentro de hospitais, seus pares, alguns deles, estavam receitando medicamento que não tinha eficácia nenhuma e prejudicando o trabalho de quem estava fazendo coisa séria. E aí? Chicarino, é o seguinte, aí tem 2 análises que eu preciso fazer. Boa noite, seja bem-vinda, viu? Obrigado, viu? Eu tenho fama de interromper aqui sempre. Eu sou o cara que interrompe, não deixa o povo falar, já tô queimado mesmo. Poder falar, né, que esse tira-gosto aqui é lá do Grapino, sim, aqui do lado da Casa de Bamba, que a gente não tem esse negócio aqui de concorrência um com o outro. Muito obrigado, viu? E é mais de uma vez aí que a gente é atendido por eles. Valeu aí, Grapino. E desculpa Fica aí por interromper. Não, daqui a pouco eu Fica à vou. vontade. Eu já tô queimado mesmo. Isso aqui faz mal para a saúde? Não chegou agora? Não. Depois você fala sobre isso. Depois eu falo sobre isso. Vamos ver se tá bom. Vou fazer o teste aqui, tá? Fica à vontade. Isso aí precisa ter muita clareza e muita maturidade para entender. Uma coisa, Chicarino, é a gente não saber se funciona ou não e fazer o uso, a gente chamava isso de teste terapêutico. Faz, cara, e ver o que vai dar. Porque pode ser que existia base fisiológica, existia plausibilidade para a gente fazer essa tentativa, certo? Outra coisa é insistir no uso depois que documentos e mais documentos foram vistos no mundo mostrando que não tinha benefício. Esses 2 cenários precisam ser separados porque muita gente que se arriscou lá na hora, entubando doente grave, vendo a doença passar, não teve opção outra que não fazer tentativa. Cara, tenta. Existe a possibilidade in vitro, acharam no vidro redução de 95%, toma, porque mal não vai fazer. Outra coisa é a gente separar o joio do trigo, mostrando que tem gente que bate na tecla até hoje. Mas isso não é o que mais me incomoda. Sabe o que mais me incomoda? É a negação de tudo, assim, desde a parte de não vou vacinar, porque não me importa, até a parte disso aí é uma doençazinha. Eu escutei de vários intensivistas, o cara que estava lidando com isso,
porque isso é uma doençazinha, e ver gente formador de opinião não entendendo que fazia parte naquele momento, era informação, né? O que salvou na pandemia? Não salvou o remédio X, não salvou até a gente inventar a vacina, meu amigo. O que segurou a doença foi informação, foi você conseguir explicar para o cara mais leigo, até para o cara mais famoso na área da saúde, que ele tinha que se cuidar um pouco mais, tinha que prestar atenção num pouco mais de ciência. Então, não é à toa que o Instagram foi o que foi para mim, por exemplo, que sou um cara avesso eu sou o cara do muro, que eu gosto de ficar parado na minha, do copo d'água do lado da roda de samba. E virou aquilo que virou, porque eu acho que a informação naquela época era o que salvava a vida, não teve muito jeito, né? Hoje não, hoje tem vacina, tem... Não sei se o Schneider lembra do seu vídeo que viralizou, mas foi ali meados de março de 2020, se não me engano. Isso. E me passa esse vídeo do Bonaldi na timeline do meu telefone. Aí eu falei pra Jéssica, que é minha esposa, que é fisioterapeuta, eu falei, olha isso aqui. Porque parecia o Cavaleiro do Apocalipse, né? Parecia o Vingador como é que é o nome do desenho mesmo lá? Do Caverna do Dragão. Porque era tanta coisa absurda, mas que era tudo verdade. E porque não tinha ninguém falando sobre aquilo com aquela transparência toda, com aquela sinceridade toda, mandando o papo reto. Vai dar treta, vai faltar respirador, as pessoas vão morrer por falta de respirador. Tudo isso aconteceu, cara. Mas você, eu tenho certeza que você não queria não queria aquela plaquinha, né? Eu já sabia, porque estava na cara de todo mundo. Não, por que ninguém gritou desse jeito como você gritou lá atrás? Porque eu acho que eu tive um motim, eu tive um motor primário que é amigo meu. Eu sou um cara apaixonado dos meus amigos. Assim. A minha mulher sacaneia que quando eu entrei na igreja, né, quando nós fomos casar, entra meu pai com a mãe dela, eu não chorei, aí daqui a pouco entrou fulano, não chorei, entrou minha mulher, eu não chorei, quando entrou meus amigos eu comecei a chorar. Eu tenho um amigo chamado Alexandre. Mas esse choro foi assim, não vai ter mais rolê com vocês. Olha a treta, gosto dos caras de verdade. E aí eu tenho um amigo até hoje, inclusive, o pai é portador de uma doença oncológica, de câncer. E aí na hora que eu contei para ele é um cara estudado, vamos dizer assim, graduado, um cara que estudou. Na hora que eu terminei de falar com ele no telefone, para falar para ele assim, cara, você tira seu pai da rua fazendo favor, ele falou para mim assim, pô, ainda bem que você está falando. Tinha 30 dias a mais que as pessoas estavam veiculando essa questão da pandemia. Aí ele falou para mim assim, pô, ainda bem que você falou, cara, porque se você não me fala, eu não tinha sacado que era essa gravidade. Cara, quando ele falou isso, caiu minha ficha. Falei, bicho, peraí, se ele não sabe, você imagina um cara que não está letrado. Aí eu liguei para um dos melhores amigos que eu tenho, que é inclusive percussionista. Falei, Grilo, o negócio é o seguinte, está acontecendo isso. Aí ele falou a mesma coisa. Eu falei, não, peraí, bicho. Em populações diferentes, eu estou tendo a mesma percepção. A galera não entendeu o que é ainda. Quando isso aconteceu, meu irmão, eu fui tomado por um assim, desespero. Eu fiquei assustado. E aí fiz a parada. E eu falo muito palavrão, cara. Onde foi gravado aquele vídeo? Dentro de casa. Você pode ficar à vontade também de falar palavrão. Aí, cara, quando eu terminei, eu mostrei pra minha mulher. Minha mulher é editora-chefe do negócio, né, cara? Minha mulher que era o termômetro. Quando minha mulher acabou de assistir, ela ria e falava assim, bicho, os caras não vão prestar atenção no que você tá falando, porque tá divertido. Você tá falando palavrão de um jeito que... Aí eu fui, tive 5 minutos assim, tomei um banho, voltei e fiz. E lancei. Quando eu fui... Sem palavrão. Pra ele, pro tio. Tio fulano. Eu falei, velho, é pra você. Quando eu mandei para ele, eu mandei para 10 pessoas, sabe assim? Pô, vou mandar pro Chicarino, que é meu brother, vou mandar para fulano de tal. Fulano tem o avô, que não sei o que lá. Eu botei na minha cabeça, assim, 5 pessoas e fui trabalhar, bicho. Quando eu voltei, esse monstro. Você tem noção que você salvou vida pra caralho, né? Não tenho essa noção, não. Tenho noção que foi difícil pra caralho dar os atestados de óbito que eu dei. Isso que eu tenho noção. O que fica para mim de ensinamento é que eu sou um cara muito forte, eu não sabia. Chicarino, quem entubou um doente com Covid, 1 ou 1000, esse cara é muito forte. Quem entrou no elevador com doente com Covid para ir tomografar esse doente, não importa se ele entrou no melhor elevador do mundo, no pior, se ele desceu de escada. Esse cara é muito forte. Tem uma coisa que a gente tem que falar daqui para frente, é que todos os profissionais da área da saúde, seja a mulher que estava lá limpando os bagulhos, porque essas mulheres, bicho, faziam, chama terminal. O que é o terminal? Entra uma senhora de 60 anos de idade para limpar o leito todo, parede, pilastra, teto, respirador, ela limpa tudo. Essa mulher fazia um terminal a cada Covid que ia embora. Cara, ela é muito forte, porque até hoje, repito tudo, velho. Psicologicamente, agora é mole.
Porque você sabe quem a doença mata, quais são as cepas piores, o que você tem que fazer de início, você sabe que você tem vacina, você sabe que Criou-se protocolos. Agora é mole, entendeu? Agora você olha para a doença como você olha para a gripe. Beleza, entendeu? Eu já vestia capote para entrar numa sala que tinha tuberculose, que tinha meningite, eu já vestia. Não era isso. Era não saber que porra era aquela. Eu não sabia o que era. Rapaz, tem um trem que um legado eu poder falar para as minhas filhas assim, eu sou forte. Não sei que hora não, mas eu sou forte. Porque na hora, no ambiente que a gente estava vivendo, era cenário de guerra. Eu cheguei a fazer, cara, desculpa. Não. Cheguei a fazer em 12 horas de plantão, 7 atestados de óbito. Porra, em 12 horas de plantão, 1h30, cada hora e meia, eu estava despedindo de uma família. Como é que é chegar em casa depois disso? Horrível. E o grau de estresse com minhas meninas? Eu tenho 2 meninas pequenas. Na época, 4 e 2, 5 e 3 anos. Pô, minha mulher chegou a falar, bicho, para, senão nós vamos... Para com isso. Você tem quanto tempo de profissão? Eu tenho 10 anos agora. Fez 10 anos. Eu sou formado pela segunda formação. Eu já tinha uma formação anterior. E a medicina veio mais tarde. Qual que eu tenho foi 40, né? formação? Eu sou fisioterapeuta. Fiz físio, depois fiz terapia intensiva na fisioterapia, mexi com coluna, garanti boa parte da faculdade trabalhando com coluna, depois entrei na medicina, então eu já entro na medicina meio macaco velho, sabe? Eu já tive uma percepção da medicina diferente um pouco. A coisa da responsabilidade bateu muito mais em mim, porque eu estava fazendo a segunda faculdade, do que quando eu fiz a primeira. Na primeira, a coisa da juventude nos permite chegar ao final da faculdade sem enxergar gargalos, né, cadeados. Aí. Você é um cara que tem como característica ser um profissional muito humano. Essa experiência como fisioterapeuta, atendendo diferentes tipos de paciente e pegando vários atalhos dentro da medicina, isso tem a ver? Tem a ver, claro que tem. A fisioterapia, por essência, cara, a fisioterapia é um negócio que ou você coloca a mão no paciente ou você não resolve o problema dele. Essa é a essência da fisioterapia, assim. Não é uma profissão que você consegue manter distância. Os pacientes de um fisioterapeuta, eles geralmente são muito próximos a ele. Chama para aniversário, para casamento, para fim de ano. Isso existe, porque o contato é muito grande. Então, você não consegue ter contato com quem você não respeita, não quer bem, né? Mas não é só isso, não. Em casa é a mesma coisa, né? Meu pai e minha mãe, se eu não tratar bem, meu pai arranca meus bagos fora, não tem conversa, entendeu? Então, como diz você, era papo reto na minha casa, era essa relação com o outro. Você não quer comer, não, cara? Eu quero, cara. Experimenta aí. Mas eu tenho que falar e eu não consigo comer. Então vamos deixar você comer. A gente vai enrolando aqui, deixar você comer, não tem essa não. E aí, Schneider, quem que comprou fritura pro cardiologista? Pois é, não vamos chegar nessa daí também, né? Ah, Eu te perguntei se delicioso. você cuida do seu coração uma vez por ano. Eu faço eco, Doppler, né? E corro na esteirinha lá com os gráficos e meu coração tá uma maravilha. Quantos anos você tem, Schneider? Tô de 40, vou fazer 40 agora. Tá bom demais. Eu desde moleque, minha família Tá bom, hipertensa, Oh, maravilhoso. a família hipertensa, a família já com histórico de problema cardíaco. Antes da gente entrar mais nesse assunto, cardiologia, eu queria saber um pouco mais de você. Por que você cai para dentro dessa área de saúde? Já que você fala que medicina é sua segunda formação. Eu tenho amigos fisioterapeutas, eu faço liberação miofascial, eu faço dry needling, porque senão você sentado na cadeira aqui todo torto, aí eu enfio um monte de agulha aqui no ombro. Abraço aí, Reginaldo, tamo junto, viu? Abraço aí a Gesandro. Por que você cai para dentro da área de saúde com fisioterapia, sai da fisioterapia e vai para medicina, já que apesar de ser duas profissões da área de saúde, elas são distintas, embora também elas se encontrem lá na frente, né? Hoje da UTI aí na Covid, o fisioterapeuta também ele foi muito importante. O fisioterapeuta trabalhou muito, É o né? cara, é o cara. Dentro da UTI, em relação à parte do Covid, principalmente para o quadro grave, né, que era a hora que eu ventilava o paciente, o meu maior gargalo do doente com Covid era não oxigenar o cara. Isso era no mundo inteiro. E se tem uma profissão que é capaz de melhorar este dado específico, é o fisioterapeuta. Ninguém faz isso melhor do que ele dentro da UTI, não. Então foi extremamente necessário. Sem contar que era a linha de frente para o pré-tubo, né? Quem fazia as nebulizações, as ventilações mecânicas não invasivas, só com a máscara, ensinava o cara a respirar, tentava trabalhar alguma parte respiratória, era esse cara. Então o fisioterapeuta era um cara... Mas para mim, cara, é o seguinte, eu sempre quis a área da saúde porque eu quis, assim, porque eu não me imaginava fazendo outra coisa. Eu queria ser policial. Sério?
queria ser policial. Civil ou militar? Até hoje eu tenho um pé assim. Abriu concurso aí, mano. Não, e pior que eu passei, tô num gargalo passei bem até, cara, pra cardiologia, na Polícia Militar. Olha, que legal. Só que o que aconteceu? Eram 35 anos você tinha que ter para tentar o concurso. E eu tinha 36. As Forças Armadas é até 38. Então o que eu fiz? Pedi para o advogado entrar com a liminar para falar, cara, ele tem menos que 38, que é o que o Exército pede. O cara vai ser médico dentro do negócio, né? Não vai ser combatente. E aí o juiz permitiu que eu fizesse todo o trâmite de concurso e eu passei. E aí, no Brasil, quando você faz o pedido para fazer a prova, ele deixa você fazer a prova. Ter passado na prova não quer dizer nada para aquela ação, sacou? Aí eu estou esperando julgar esse negócio aí, tô literalmente esperando, assim, porque era um grande sonho, assim, ser... Você é daqui de Vitória? Sou. Nascido onde? Nasci aqui na PAP, cara, aqui na rua. Aqui na frente tinha uma... Quando a gente fala de infância, de brincadeira, hoje está todo mundo muito ligado a isso aqui, a rede social, a telefone. Eu também tenho uma filha. O que te vem na memória? Você soltava pipa, você jogava bola? Carrinho de rolimã e disco na praia. Quando você fala assim, infância, era carrinho de rolimã e discar. Esse disco foi moda, né? Jogava o disquinho e saía correndo. Conheci minha mulher assim, cara, 100 anos não sei o que atrás. estão falando de disco? É, porque você não foi criado na beira de uma praia. Eu sou do interior, mano. Negócio de disco aí. É um disquinho redondo que você joga ele, você tá na areia. Hoje é skinboard não, é... Sandboard. Sandmore? Você joga o disquinho, sai correndo e pega um mondinho ali no rasinho, tem campeonato disso daí. É bom pra praia de tombo, igual Camburi, que é praia de tombo ali, que logo quando você entra dentro d'água, você tem já aqueles, tá no fundo. aqueles caixotes ali. Mas você falou carrinho de rolimã, né? Carrinho de rolimã. Eu brinquei muito também. Não, lá a gente brincava muito, tinha um asfalto lá. E aqui você brincava onde disso? No asfalto normal, no asfalto empurrando mesmo. com um pedaço de madeira, com um cabo de vassoura. Tem muita rua aqui no centro que é calçada mesmo, com paralelepípedo, né? Mas tinha também muita asfaltada ainda. Já. Teve. Vitória Asfalto chegou tarde, mas chegou. Caramba, mas skate, patins, eu era o cara da roda, assim, adorava a roda. Eu também gostava, eu gostei de patins, de carrinho de rolimã. Participava de festival, competição, quem fazia o carrinho mais bonito. Isso mesmo. Lá em Fradinhos, cheio de ladeira, aquilo ali era muito legal. Você é de Fradinhos? Sou de Jucutuquara, na verdade. Eu Entendi. brincava ali em Fradinhos ali. Eu conheço 2 caras de Fradinhos que são amigão meu. Amigão não, assim. Lugar bom. Pô, bonito pra caramba. Até hoje, lá é uma delícia aquilo ali. Bicho. Bairro bom. Tá gostando do bate-papo? Pô, top. Dá pra ir até meia-noite ou tem hora pra acabar? E foi lá em Jucutuquara que eu conheci Genivaldo. Eu morei lá 30 anos na minha vida, né? Saí de lá recentemente. Conheci Genivaldo. Eu queria que você falasse um pouco dessa sua ligação com a música, né? Com a percussão, com a música. E Rapaz, com o mestre tinha... Genivaldo. O Genivaldo, para quem não sabe, é o mestre do carnaval capixaba, já passou por várias escolas, mas ele é cria lá da minha Jucutuquara. Na minha opinião, não tem para ele não. Na minha opinião, é o nosso mago dos mestres aqui do Espírito Santo. Um cara fora da casinha, assim, um cara que faz coisas na avenida sem preocupar com o ponto. Tá preocupado com passar bonito na avenida, assim, esse cara é o Genivaldo. Que, inclusive, hoje eu tenho o prazer de dizer que ele é meu paciente consultório, cara. O que esse cara me ajudou em relação à música, tal, a enxergar. Porque eu sou um cara do samba de raiz, assim, partido alto, tal. Desde os 11, 12 anos de idade que eu toco, tem uma galera que toca comigo a vida inteira. Da onde que vem esse gosto aí do partido alto também? Rapaz, a minha família, quando eu nasci, explicação idiota, né? Mas agora que eu comecei, eu vou terminar. Eu tive uma incompatibilidade de sangue de subgrupo, então não era fator RH, fator grupo A, B, C, não era nada desses trem. E aí, para conseguir fazer com que eu sobrevivesse, nós estamos falando com 2 semanas de vida, assim, teve que fazer o que ele chamava de exsanguíneo total. O que é isso? Tira o sangue do moleque todo e põe outro sangue. E diz que o sangue que colocaram era de um cara do samba, era de um cara partideiro. Minha mãe fala que é mentira, que é só para justificar, porque minha família é toda da música clássica e tal, e eu era do couro comendo. Mas desde o moleque, eu não sei dizer para você porquê, com 12 anos eu tive meu primeiro pandeiro, depois que é meu instrumento principal, é o que eu ainda sei tocar, né? Porque depois você distancia, você não domina mais tanto, né? Mas aí foi samba a vida inteira, assim, minha válvula de escape. Eu sou um cara que não bebo, filho de um cara extremamente correto. Você então nunca bebeu?
Eu já tomei uns negócios já. Mas não assim... Na juventude. Mas era casamento, não sei o que lá, eu já tomei uns negócios. Fico igual o Didi Mocó, cara, igualzinho Didi Mocó. Só brincadeira de criança, bobo, igual um... E aí, do samba, cara, eu encostei no samba enredo, que era um negócio que eu não tinha contato, né? Mais ou menos em 2007, 2008, mais ou menos, eu descobri Genivaldo e fui com ele para São Torquato para tocar depois. E é um cara assim, tem verdadeira idolatria, um cara que me ajudou muito nessa parte, que é uma pegada completamente diferente, né? O samba de raiz tem pouco a ver, as pessoas acham que é tudo samba, não é não. Samba de raiz é uma coisa, partido alto é uma coisa, samba enredo é outra coisa. Samba de terreiro, samba de coco. E tem hora que não se conversam, assim, tem hora que você não consegue encaixar uma música na outra, você não consegue pegar uma letra e ritmo de samba, sei lá, num partido alto e jogar ele para samba enredo, fica feio, porque os tempos, a pegada é outra, assim. Então o negócio é complexo. E aí eu dar esse passo graças a Genivaldo, por isso que eu falo que hoje eu tenho como ajudar um cara que me ajudou, sacou? E você toca um pandeiro ainda em casa? Toco, ainda tem 2 pandeirinhos lá, Marcão que me deu, inclusive. Tem um pandeiro aqui. Tem um pandeiro ali, peraí. Marcão que me deu os 2, mentira, para não dizer que foi Marcão que me deu os 2, um foi Igor Macaco, tocava com os meninos do Avesso, Jovens Demais, agora toca com os meninos do... Você falou que a música é sua válvula de escape. Te ajudou muito na pandemia? Cara, tô pra te falar que na pandemia eu nem escutei direito, cara. Porque Chicarinho trabalhava 120 horas por semana. Essa era a minha vida lá, velho. Trabalhava mesmo, de verdade. Tô então, recebendo não as tive muito ligações, tempo, é não. só spam. A cara do golpe. Mas é 27, cara. 27 não é golpe, não. É golpe, eu vou atender, vai desligar para poder ligar de volta e para poder cair no golpe. Eu sei. Então você aí, fala com ele ali. Então você aí que tá me ligando, esquece, meu irmão, não vou te atender. Não vou, você vai estar lutando contra o infinito. A gente está na Casa de Bamba, é um bar tradicional de samba. Por aqui já passou muita gente boba. Você está sentado na cabeceira da mesa, sob as bênçãos do mestre Cartola. Aqui, quem não conhece, aí você que está assistindo, vai até fazer esse corte para poder postar lá depois. Pô, barzinho maravilhoso. Trazer a sua companheira, seu companheiro, comer um tira-gostozinho, tomar uma cervejinha boa. E eu fiquei surpreso, né, agora aqui com esse papo de que o doutor arranha o pandeiro. Eu olhei ali embaixo e não tinha nada combinado, nada. Não, pior que não é. Mas você não vai trazer outra coisa pra você tocar? Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí eu queria que você desse uma arranhadinha aí, né, um tuc-tuc-tuc-tuc. Não tem também, o outro tambor que tem lá embaixo lá, ele é muito grande. Isso aí é o quê? Esse ritmo? Vamos lá. Não é mais tudo, não. Meu negócio é medir pressão agora, bicho. Olha o oxímetro. Isso é o que a gente chama de samba de uma maneira geral, né? E quando isso vira um samba mais marcado, é o que a gente chama de partido alto, que é o terreiro dos grandes versadores, né? Que nada mais é do que o repente do Nordeste, né? Uhum. Você sabia disso, Chicarino? Dessa veia aí, não. Fiquei até pensando, será que é por isso que é cardiologia? Porque ele está acostumado a ouvir as batidas do coração? Será que tem alguma coisa a ver? Isso daí é bem o repente mesmo do Nordeste. Né? Dá pra puxar um forrozinho também, né? Enfim. Pô, que legal, cara. Mas não é minha terra mais, não. Pô, legal, deu uma quebrada aí no clima. A gente começou aqui meio... Já me soltei, já deu até vontade de tomar uma, só que hoje eu vou ficar no Guaraná mesmo, porque esse final de semana aí, quem foi no Sambão do Povo viu. Rapaz, aprende uma coisa pra sempre. O que faz mal pra saúde não é o que você faz entre o Natal e o Réveillon, é o que você faz entre o Réveillon e o Natal. Enfiar o pé na jaca é permitido para todo mundo. Eu tenho paciente hipertenso grave, diabético, tenho paciente coronariopata,
que come uma caixa de bombom, não tem problema. O que o cara não pode fazer é rachar a caixa de bombom em dias e todo santo dia comer aquele açúcar. O que o cara não pode fazer é comer churrasco todo dia. Se ele escolhe todo dia 30 eu vou comer churrasco, ótimo. O hipertenso continua controlado apesar disso, porque a graça é, entre Natal e Réveillon não tem problema. O que tem problema é entre Réveillon e o Natal. Entre o Réveillon e o Natal você precisa se cuidar para você ter o direito de enfiar o pé na jaca. Seja você um cara saudável ou não, aliás. O que leva o sujeito a ser hipertenso não é uma vontade divina. A partir de hoje, você, cavaleiro do Zodíaco, vai ser hipertenso. Não, é que o cara fez força para virar hipertenso. É claro que o fator genético importa, mas é o cara fazendo força. E como é que ele fez força? Não era do Natal para o Réveillon, era do Réveillon para o Natal. O cara ficava todo santo dia, de segunda a segunda, comendo carne vermelha, de segunda a segunda sal, segunda a segunda não se cuidando. Bacon? Tem uma hora que estoura. Bacon é treta? Então o problema não é o que, é a quantidade, sacou? Agora, doutor, como é que tá a saúde do coração do brasileiro? Boa. Isso é um movimento no mundo, né? Não é só no Brasil. Sabe que uma das maiores, quiçá a maior epidemia de doença hoje nos Estados Unidos é um negócio chamado síndrome metabólica. O que é isso? Síndrome metabólica é quando você junta quatro coisas. Quando você junta quatro coisas, quando você não chama elas mais separadamente. Se você juntar o cara que é obeso, e hipertenso, e diabético, e com colesterol alto, isso não se chama mais separadamente de hipertenso, diabético. Você junta isso num negócio chamado síndrome metabólica. É tipo um combo. É a maior epidemia de doença hoje no mundo. É né? tipo um combo com batata grande. É isso aí. E o que é isso? É hábito, né? É hábito. Como é que sua mãe, sua avó fazia lá no interior para ir comprar maçã. Andava 20 minutos, subia 6 morros, chegava na vendinha do fulano, comprava 2 maçãs e voltava. No outro dia, volta lá para comprar maçã de novo. E era maçã. O que a gente faz hoje? Hambúrguer dos gostos mais loucos que a gente já comeu na vida, um negócio que te deixa em êxtase, e você pede no celular e em 20 minutos está na sua casa. Então não tem jeito, cara. Nós nos viramos para um lado muito prazeroso, mas que infelizmente junto com isso vem o ônus, né? Nem tudo do bônus. E você falou da saúde mental, né? Como um pós-pandemia aí, um rolê triste aí, problemático, social, de política pública, que é a questão da saúde mental. Mas esse é um outro problema. Outro legado da pandemia, a comodidade. Uhum. Porque a gente não tinha tanto hábito de ter entregadores, né? Esse rolê da entrega como temos hoje. E isso veio para ficar. Veio para ficar. E aí é treta. E aí é treta. E a gente vai passar um período, na minha opinião, tá? Humilde opinião, a gente vai passar um período em que a gente vai teimar com isso e esperar os números de infarto, derrame, hipertenso, diabético, amputado, para a gente falar assim, opa, não dá para ser assim. Quer apostar? Tá na cara que não pode ser assim, mas a gente ainda vai teimar ainda. A gente não vai ser uma população que de imediato vai bater o olho na comodidade e falar assim, opa, deixa eu dar minha corridinha aqui na rua, porque senão o bicho vai pegar. Aposto com você. Eu gosto de praticar exercício, eu gosto de correr, inclusive, de nadar. Desde moleque eu nado. E eu vivo ali num ciclo de pessoas que se exercitam. No entanto, hoje o brasileiro, sobretudo o capixaba, ele está mais sedentário? Muito mais. Esses movimentos que a gente está falando, eu e o Chicarino, determinam que o cara fique mais sedentário a cada vez, inclusive. Tem muito carro na rua, pouca gente tá de sedentário. bicicleta. E esse ele não é uma foto, é isso que eu estou querendo dizer. Ele não é uma foto, ele está sedentário. É um gerúndio, é estando. Ele vai continuar dessa forma. É um filme. Eu não acredito que a gente vai ser capaz. Nós vamos teimar com a indústria farmacêutica para inventar a pílula do milagre de poder amanhecer na churrascaria, dormir na padaria, mas nós não vamos inventar um jeito da gente se convencer de que o ócio é importante, de que dormir bem é importante, fazer atividade física é importante. A impressão que dá é que a gente não está nessa pilha, né? Hoje você vê, ou o cara está comendo ou o cara está no celular, os dois. Essa é a briga do momento, né? E isso é muito ruim mesmo, estou falando a verdade. Mas se você comer fizer... é maravilhoso, né, doutor? Comer é maravilhoso. É uma porcaria, né? Maravilhoso. Eu como hambúrguer Eu te pelo perguntar, menos você duas... come um podrão pelo também? menos 2 vezes por Aquela mês. maionese verdinha. Eu e minha mulher, não, é maionese com hambúrguer, não é hambúrguer com maionese não. Mas não é meu segunda a sexta. Meu segunda a sexta tem que segurar. Como é que é a sua alimentação? Conta Até pra gente. porque de segunda a sexta, depois dos 40, o Schneider vai ver isso agora, irmão, Eu também, né? Chicarino também. parece barriga assim, ó.
O que você teimava antes como moleque para tentar criar uma barriga, engordar, para ficar meio patola, agora, bicho, É uma luta. é 2 semanas, cara, para você estar fora do Eu faço fora do acompanhamento shape. com nutricionista, embora eu dou vários modos, mas o que vale é a intenção. Mas o que vale é a intenção, tem que se cuidar. Doutor, ser magro é sinônimo de saudável? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Igual ser obeso não é sinônimo de ter doença grave, de jeito nenhum. Mas o cara que é magro, ele não tem um dos fatores de risco para doença cardiovascular, que é a obesidade. É isso que marca ele. Eu tenho paciente magro, diabético, hipertenso, com colesterol altíssimo, que já infartou 6 vezes. Eu tenho esse paciente. Mas eu também tenho o obeso, que não tem absolutamente outra doença nenhuma, qualquer. O que determina hoje, o que se sabe no mundo é o seguinte: quem é que infarta e tem derrame? É o cara que não se cuidou, é o cara que somou fatores de risco. Então, é possível infartar sem fatores de risco? Infelizmente. Inclusive, temos um caso aí, né, de uma menina que é atleta, 20 e poucos anos de idade, fez um AVC inclusive isquêmico. Por quê? Atleta, não tem hábito ruim nenhum, não é obeso, dorme, trabalha corpo, saudável. Infelizmente, você não está isento de. A sua chance diminui muito, mas você não está isento de. Não tem muito jeito de te garantir, igual depois que faz exame, Schneider. Quando você termina de fazer seus exames, seu cardiologista não pode te falar assim, fica tranquilo que você está bem. Não pode. É assim, com os métodos que temos hoje no mundo para tentar encontrar doença, você passou por eles. Acabou. O que não quer dizer que você pode ficar tranquilo, entendeu? Morrer faz parte da vida, gente. Não tem jeito não. Isso faz parte. E a gente tem que morrer uma hora de alguma coisa. E como é que faz para não morrer? Com 40 anos... É complexo, né? Porque, por exemplo, se você tem que se cuidar, como você falou, eu como lanche 2 vezes por semana. Tranquilamente. Mas, por exemplo, se o camarada comer bacon, tipo, 3 vezes por dia, ele também está se cuidando, porque ele não vai ter Alzheimer, porque ele não vai chegar lá na idade para não ter Alzheimer. Também tem esse rolê, né? Tem. Eu tenho um tio que é assim, velho. Tudo na vida é equilíbrio. Eu tenho um tio que é assim, Henrique, me entope de remédio que eu não vou parar de comer as coisas que eu como. Não vou parar de beber o que eu bebo. É a escolha dele. Existe o ciclo do remédio? Tipo, como assim? Você começa a tomar um remédio que é para uma coisa. Aí você começa a tomar um remédio para uma coisa e ele vai desandar um outro problema, uma treta. E assim, aí existe esse ciclo? Comenta um pouco sobre, porque eu acho legal você falar disso, porque a gente eu fiquei assustado. Algo que me assustou muito na pandemia foi a automedicação. E foi a banalização dos medicamentos. E como é que é isso, né? Porque a gente acaba se automedicando. Tá com dor de... eu tenho uma mania de ver novela velha. E como que era comum nas novelas anos 90, falar assim, toma um remédio, tô com isso, toma um remedinho, não tomou seu calmante ainda, então sempre foi. Só que parece que agora tá mais complicado, porque a gente tem internet, a gente consegue comprar, a gente consegue saber mais do medicamento. Como é que é isso, esse ciclo do remédio aí? Chicarino, tem um conceito isso na medicina, isso é estudado na medicina. Esse conceito chama polifarmácia. O que é a polifarmácia para nós na medicina? Sempre que você tem um indivíduo com 4 ou mais medicações, a chance de interação entre elas e um problema no sujeito é muito grande. Então já é sabido que todo mundo que está nos escutando agora, que toma 4 ou mais medicações, são indivíduos que têm maior risco dessa interação piorar o sujeito. Quer dizer que não é para tomar 4? Não. Na doença coronariana, por exemplo, o cara que acabou de infartar, é obrigatório, entre aspas, 5, 6, 7 medicações para mantê-lo vivo pós aquele evento. Depois de 1 ano, a gente vai desmamando parte dessas medicações. Mas então não quer dizer que você usando 4 ou mais, você está lascado, não é isso. Mas usar 4 ou mais aumenta seu risco de. E na vida tudo é um equilíbrio, como o Schneider falou, né? Eu também não posso fazer igual você advoga aí, não, você come 6 ovos por dia que sua vida está resolvida. Suspenda medicações. Tem uma medicação chamada estatina, que para nós da cardiologia, o pessoal da endócrina, nós somos apaixonados. Por mim, botava na água igual põe flúor. Porque foram medicações que foram passando, mostrando melhora de qualidade de tempo de vida, não só para o indivíduo que tinha colesterol, como aquele que tinha infartado, como aquele que nunca infartou e não tem colesterol. E tem gente na medicina que advoga que isso dá Alzheimer, que isso dá câncer de intestino, que são coisas que nunca foram demonstradas com o uso da medicação. Então a melhor solução é confiar no cara que está te acompanhando. É perguntar para o cara, você, paciente, tem direito de chegar para o cara e falar assim, mas por quê? E ele tem que saber te explicar por quê. Medicação, Chicarino, não é um negócio que... Toma aí, não é um remedinho. Medicação é um negócio sério. Tanto é sério que eu, Henrique, por exemplo, por várias vezes me neguei a fazer receita.
Sabe aquela história assim, pô, faz uma receitinha aqui para minha mãe que... Por que eu me nego, às vezes? Porque quando o cara me mostra a receita anterior, são medicações, cara, de cunho muito sério, de coisas que se você dosar errado, usar no termo errado, na idade errada, para função de rim errada, você mata o cara. Então tem vezes que a gente tem que se proteger e falar, não vou passar. Tamanha a importância do lance da medicação. Então medicação não é um negócio... Quem dirá automedicação? Quer ver um trem que me irrita? É o paciente sair do meu consultório com X remédio e voltar com Y. Aí você pergunta para ele assim, mas por que você está usando esse aí? Não foi esse na última consulta? Não, porque meu vizinho... Nossa senhora, bicho! No grupo do WhatsApp? 10 anos estudando para falar para o cara que é aquele remédio, entendeu? Não pode ser um vizinho falando na porta do elevador, na beira da escada, que faça diferença. Por que isso tudo? Não é por ego, não. É porque é um risco danado para o doente. O doente precisa entender isso. Ou ele entende isso, ou ele não se trata da forma adequada. Medicina, ao longo do tempo, a gente correu um risco muito grande ao longo do tempo de medicina virar um comércio. Por isso que hoje em dia a gente não ganha mais nada de laboratório, o laboratório não pode bancar viagem, não pode bancar... Ah, não tem mais isso não? Não. Que era uma farra isso aí, né? Isso aí. Então era um risco danado. Eu já escutei gente que formou comigo falar assim, o profissional hoje, representante, que entra no seu consultório, ele entra com uma abordagem totalmente diferente. Ele não entra ensinando mais, que isso era comum, o cara chegar ensinando medicina para o cara que está sentado com carinho. Era comum. Porque ele dominava X remédio de um jeito que ele te convencia. Hoje não. A abordagem desse cara é super respeitosa e melhorou muito para mim, por exemplo, porque eu respeito esse profissional hoje muito mais do que antes. Mas eu já escutei gente que formou comigo falando assim, eu adoro quando ele vai lá, porque ele me ensina cada dica. Não, como assim, bicho? Você demorou 6 anos de medicina e você não aprendeu e você está precisando de um cara que não é médico para te falar o que é melhor na medicação? Você está indo numa contramão. Então, o risco dessa coisa da automedicação é enorme, isso não é brincadeira, não. Doutor, estou falando aí de remédio, da importância de ter uma responsabilidade sobre o paciente. Eu queria que você comentasse sobre o silêncio do Conselho Federal de Medicina durante absurdos no início da pandemia relacionados a remédios que não tinha comprovação científica nenhuma. Até eu que não sou médico, não sou ligado à área da saúde, eu fiquei incomodado com o silêncio dos conselhos de medicina e não se manifestarem contra o uso da cloroquina e do outro remédio lá de verme lá que eu esqueci. Ivermectina, Anita. Não funciona, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não funciona. Mas a gente sabe que não funciona de 1 ano e meio para cá. Os primeiros 4, 6 meses a gente não tinha ideia disso. Então, a gente até falou sobre isso agora no começo desse podcast. No começo da pandemia, o CRM ou o CFM não terem falado nada a respeito é porque nada se sabia, é entendido, certo? Depois disso, eu vou ser bem sincero com você, depois disso eu não sei se falou, como falou e por que falou. Mas se não falou, Schneider, era uma vergonha. Porque a gente vê até hoje o movimento anti-vacina, ele é muito ligado ao movimento que preza pelo uso das medicações, né? O tal do kit Covid. E isso hoje em dia, a gente já consegue identificar que isso matou gente, né? Isso deixou muita gente. Quantos e quantos pacientes não foram entubados por mim que tinham feito as doses todas categóricas do kit Covid? Teve gente que recebeu de plano de saúde o kitzinho Covid. Isso existiu. E aí, se a gente não teve o órgão principal, o conselho serve para fiscalizar a profissão para a população, né? O conselho não é sindicato, não é associação, nada disso. Sim. Ele é um órgão fiscalizador da minha atividade para que eu não cause mal ao Chicarino. Um órgão de controle. Isso aí, essa é a história do conselho. E aí, se ele não fez, cara, é uma infelicidade para nós todos. Agora, se isso tem a ver com política, se isso tem a ver com não falar porque ele vai ganhar alguma coisa com isso, tenho a menor ideia. Eu tenho a ideia de que era para ter falado, né? Agora, deixa eu te falar. A gente sabe, no meio da medicina, de gente que está com julgamento correndo. A gente sabe na medicina que tem gente com julgamento correndo porque fazia apologia a esse tipo de coisa quando já era definido que não fazia efeito. Então eu também não sei quais são os conselhos que não fizeram, né? Eu sei do Conselho da Bahia, por exemplo, tem uma moça no Conselho da Bahia que perdeu cargo político, perdeu função, foi exonerada de cargo. Porque... Então começou a existir punição com pessoas que fizeram apologia depois de um determinado momento eu não que sei, se sabia. Eu não sei quais são os estados, porque também não são todos também não.
Tem uma carqueirada de gente aí que fala até hoje o negócio e que de certa forma continua ileso. Ô, Chicarino, pega um refrigerante aí pra mim, fazendo um favor, que hoje eu tô diferente. Deixar o doutor comer aqui, né? O papo tá massa, é legal ver o cardiologista comendo uma fritura ali. Daqui a pouco a gente vai entrar aí de novo no papo da fritura, deixar ele dar uma mastigada. Hoje o Chicarino teve um dia difícil, ele merece tomar um negocinho. Tá fazendo obra em casa, né, Chicarino? Fala aí um pouco da treta lá. Aproveita aí pra desabafar. Como eu não comprei meu apartamento na Galvão, eu tô tendo algumas tretas com o meu empreendimento. Né? Não comprei na planta e agora tá soltando os pisos de casa. Preço de custo. Pois é, não rolou esse rolê da Galvão, então eu tô tendo problema. E hoje foi dia de começar a obra lá em casa, treta. Eu falei com ele, você vai arrumar um problema pra sua cabeça? Não, eu já aluguei um apartamento aqui, vou ficar uma semaninha. Eu falei, rapaz, é um negócio complicado, não deu outro. É treta. Eu cheguei até a falar com ele, eu falei, poxa, Carinho, se você tiver de cabeça boa, vamos adiar para outro dia. Ele, não, a agenda do doutor é difícil. Eu entrei aqui no seu Instagram, você é tipo famosinho do Insta, né? Eu tava olhando aqui, é o famosinho do Instagram. Esse crescimento aconteceu quando você começou a se posicionar por conta da pandemia? Schneider, minha mulher fala que para me achar numa festa, você põe a mão na parede assim, corre a parede, você vai me achar com a bunda encostada na parede. Eu sou o cara da... Olha isso, né? Da garrafa d'água no canto da roda de samba, assim, ó. A minha vida foi assim. Por que eu tenho verdadeira adoração pelos amigos que eu tenho? Porque os caras me aturaram. Você pensa pegar um cara com a água na mão, de 10 horas da noite às 6 da manhã, olhando os caras tocar assim, ó. Essa foi a minha juventude, cara. Então, como eu sou muito tímido, eu nunca achei que eu fosse estar aqui, ó. Nunca achei que eu fosse motivo pro Chicarino falar, velho, vamos lá bater um papo? Porque eu sempre fui um cara avesso a isso aqui. Tremia para apresentar trabalho. Eu conheço todos os banheiros das residências que eu tentei, todas, as provas pica. Fulano, vamos tentar a prova em São Paulo? Vão. Eu primeiro ia no banheiro para depois ir para a sala de aula para fazer a prova. Tamanha insegurança, tamanha coisa da exposição. Só que aquela hora, cara, era um ofício que eu, assim, desempenho bem, porque eu não levo medicina. Medicina para mim é verdade, assim, eu não faço... Eu não tenho uma relação financeira com ela. É claro que medicina paga bem nesse país, mas eu não tenho essa relação. Eu não sou um cara... Você vai ver meu carro, você vai entender o que eu estou falando. Mas eu dominava o assunto. Até porque ninguém dominava o assunto, né? Covid, qualquer um que falasse estava falando o que era certo. Por isso que falaram muito, né? Aí a Tel se desgastou bastante também, bastante. Né? E ela, né, bicho? Ela sabe muito também, E ela né? tem a posição de ser Etel, né, bicho? Eu sou o Henrique Bonaldi, né? Eu sou um bunda mole que abriu a câmera e mastigou pra galera entender o que estava acontecendo. Etel não, bicho. Etel tem um nome nas grandes pesquisas que esse país já viu aí. Mas a da Etel, UFS, então nem mas se a Etel fala. se comunica bem, mas tem muito pesquisador foda que tem dificuldade com comunicação. Então, quando você mastiga e entrega, você também está cumprindo um papel social ali muito relevante, porque a Etel ela é diferenciada, porque infelizmente... Até estava uma discussão essa semana sobre como que os podcasts acabaram dando voz para esses especialistas que sempre foram fodas, mas que não eram chamados para dar entrevista em televisão, porque às vezes eram prolixos, às vezes tinham dificuldade de se comunicar, e não é o tipo de fonte que a televisão quer ter. Ela quer ter uma televisão, uma fonte rápida. Então, essa galera agora está indo para os podcasts e você está tendo conteúdo de qualidade. O Schneider mesmo, quando a gente estava escrevendo o projeto do podcast, me apresentou vários que eu continuo acompanhando, porque falam de ciência, porque são nichados ali, segmentos, e é muito foda. Então, aí que veio a ideia de trazer você, de trazer a Tel. Isso aí veio lá de dezembro. Sim. Inclusive, doutor, em dezembro, quando a gente esqueletou e desenhou todo esse projeto que a gente está fazendo, ainda tinha uma incerteza muito grande por conta das variantes. A gente achava... na época era Ômicron, né? A gente achava que ia chegar agora e ia fechar tudo. E a gente não ia poder fazer. Realmente foi uma surpresa muito grande a gente voltar a viver isso, né? Eu lembro... Pô, tá estampado já aqui nesse podcast, né? Eu gosto de tomar um negócio. E você meter a mão naquele freezer com aquele gelo sujo... Abrir uma latinha, dar um gole, sua mesma sem latinha medo. Já ir para a mão de outra, já ir para a mão de outro. Mas ainda é importante todo mundo se vacinar, né? Queria que você voltasse nesse tema.
da importância de quem está assistindo esse podcast, começou a ter um alcance muito grande, uma relevância muito grande, de colocar na cabeça do povo de se vacinar, principalmente as crianças, né? Ó, é simples assim, ó, nós estamos vacinando há menos tempo do que grandes países no mundo, certo? E a pandemia cai aqui com a mesma distância de tempo que os caras vacinaram. Então vamos fazer um comparativo com os Estados Unidos, por exemplo. Eu caio o número de casos lá 2 meses depois, que é exatamente o tempo que eu demoro para começar a vacinar aqui. Então lá eu começo a vacinar, 2 meses depois eu começo a vacinar aqui. Então eu caio o número de casos lá para depois cair o número de casos aqui. Eu libero a máscara lá para depois eu liberar a máscara aqui. Então a relação temporal, olha que eu não estou falando de estudo, mostrando por A mais B, que o negócio faz bem, não. Estou falando só para nós leigos entendermos. A relação temporal ela é óbvia. A doença cai nos países exatamente o tempo anterior, antes do que o Brasil, o tempo que eles vacinaram antes. Então não tem discussão, na prática tem um benefício tremendo. E malefício? Não existe malefício. Não tem nada comprovado até hoje, principalmente porque o assunto das crianças gira em torno da capacidade que a vacina tem ou não tem para alterar o DNA da criança, para depois ter ou não ter doença imunológica, oncológica, vai ter ou não vai ter câncer. Não existe essa relação. Na teoria, para nós, o DNA estabelece qual a proteína não estabelece qual o DNA. Esse inverso, ele não existe. Então, até hoje, não existe publicação no mundo que avente o risco de. Aquela publicação que lá em dezembro também, em outubro, a galera falou o negócio da miocardite, foram 300 casos no mundo, dos 300 casos todos resolvidos de forma branda. Então, hoje no mundo, e se você viu o Instagram, você vai ver que a minha posição durante essa jornada aí de pouco mais de um ano foi sempre falar isso, eu não estou falando a minha opinião, porque por vezes eu divergia do que eu estava falando, mas falando não na minha opinião, mas tecnicamente falando, não tem motivo para não vacinar. A gente vacina mecanismos tão diferentes e perigosos quanto a gente nem sabia que a gente vacinava, a gente entrava na fila e tomava vacina. E a gente nunca ficou bravo por isso. Não escolhia nem a banda. Você que tem 40 anos, tinha aquela pistola. Nossa, que era um atrás do HIV, outro. Na época do HIV, era um atrás do outro. aquilo, né? E aí agora, o que eu acho que está acontecendo? Tem até um documentário agora da galera que eu até vi, um documentário dos caras top do Facebook falando sobre a coisa da polarização que envolve os algoritmos hoje. Dilema das redes, será que era esse? Acho que era esse aí. Fantástico, fantástico aquilo ali, né? Aquilo ali, na minha cabeça, tem um porquê claro, assim. Eu estou para te falar, Chicarinha, na minha opinião, idiota, né? Eu não entendo esse trem. Mas que a origem dessa polarização é a internet, cara. Porque há 40 anos atrás eu tinha gente que pensava de um jeito e gente que pensava de outro igual. Mas a coisa está desse jeito porque o algoritmo só me deixa ver o que eu gosto. Só vai te mandar o que tem na sua bolha. Eu acho que o mundo é só aquilo ali. Quando eu olho para o lado e o Schneider chega pensando diferente, eu fico puto com o Schneider, pô, lógico. Então eu acho que agora as coisas são instrumentos para essa polarização. Porque antes... Vai agravar não é porque eu sou realmente antivacina, não vai agravar não é porque eu realmente acredito na cloroquina, é que faz parte de um contexto para eu ir contra o Schneider, para eu ir contra o fulano. Aí agora lascou. Por isso que eu estou falando que não vai parar. Porque agora é que vai surgir, agora é que nós vamos ver os anti qualquer coisa. Porque agora os caras se reconhecem, agora isso existe para ele. Ele é bombardeado de informação a favor dele 24 horas por dia. E tem um conceito que os pesquisadores cunharam aí há uns 4, 5, 6 anos atrás, que é o conceito... Olha o golpe, olha o golpe. Tá foda, hein? Que é o conceito de pós-verdade. Que a gente está vivendo um momento de pós-verdade. O que é a pós-verdade? É a verdade da conveniência. Tipo, eu assisti o Jornal Nacional. Se eu sou do grupo político A... Se eu vi que teve uma crítica, estão vendidos. Por que estão criticando o político que, na minha opinião, é o político bom? Apesar que eu brinco que eu não tenho político de estimação, graças a Deus. Mas a verdade da conveniência é muito perigosa, porque eu escolho o que é ou não é verdade. Sabe? Até o presidente da OAB teve aqui, a gente estava falando sobre ditadura militar. Não é verdade, não existe mentira ou verdade sobre a ditadura. Não tem que existir um revisionismo histórico. Aconteceu. É uma marca que a gente tem, que a gente carrega aqui na tabeta, é uma ferida. Não tem que discutir se é verdade ou é mentira. Então agora sim, eu não acredito que o presidente em 2019, quando visitou o museu do Holocausto em Israel, ele disse que o Holocausto não tinha acontecido.
Aí eu vou a Auschwitz, em 2019 eu fui a Auschwitz e coloco a mão na câmara de gás, onde até hoje existem marcas de unha, de desespero. Como é que eu vou falar que aquilo, como é que eu vou questionar que aquilo não aconteceu? Tá tudo lá, os cabelos, tá tudo lá, A impressão tudo. que dá é que a gente consegue escutar coisas importantes de gente que não é especialista na área, né? Sim. A impressão que dá é que é igual eu na medicina. A impressão que dá é que o vizinho pode falar, troca um remédio que ele é melhor e o cara acredita no vizinho. Ele não consegue enxergar que é do meu domínio, né? A impressão que dá é que a gente está se fechando cada vez para as nossas opiniões e não mais pro Isso é pro que perigosíssimo. Isso é perigosíssimo. Porque, porra, se eu chego, Isso é eu tô precisando marcar um perigosíssimo. cardiologista, aí eu vou, entro no Google, entro ali, parará, aí chego lá com o meu diagnóstico. Doutor, não, então por que eu tô te procurando? É. Não, calma aí. E é um desrespeito. É um desrespeito que acontece hoje com várias categorias, porque aí eu tenho acesso o que eu acredito que seja verdade, então aquilo é a verdade. Ô Chicarino, mas eu vou falar para você o que eu falei para a Schneider. Como é que eu faço no consultório para desconstruir isso? Informação. Então, minha consulta ela é dividida em 3 tempos. O primeiro tempo é entender o paciente. O segundo tempo é examinar o paciente. Isso demora 1/3 da minha consulta. De uma hora você está falando? Uma de uma consulta hora, de uma hora. 2/3 da minha consulta, ou seja, 40 minutos da minha consulta, não é nem escutando nem examinando. É convencendo. É explicando para ele tecnicamente por que eu sei. Por que sou eu que tenho que determinar que exame que é feito. Por que eu não vou pedir o combo dos exames, que é famoso isso, né? Vou no cardiologista, que acabou de falar, ó, faço tal. Tem exame que não está indicado para X idade, para X comorbidade, eu não tenho por que pedir, é um exame obsoleto. Eu onero o sistema à toa. É um exame incapaz de enxergar. Como é que eu faço para o cara confiar em mim? Eu fico 40 minutos escrevendo num papel para ele. E vou ensinando ele. Eu chamo isso de sentar aqui. Eu falo com os doentes assim, ó, vocês têm que sentar onde eu estou sentado. Quando você tiver a dimensão que eu tenho do que você tem, você vai se sentir apto a fazer boas escolhas. Até lá, meu amigo, você está fazendo a escolha errada. Fazer tal exame, confiar no tal do vizinho, é o que a pandemia foi o que alavancou para mim, foi o que fez diferença para mim em relação ao Instagram que você estava perguntando. Foi isso, foi só abrir a câmera e falar a verdade para a galera. Falar, ó, vou mastigar para vocês entenderem. Depois que vocês entenderem, vocês voltam de um lado para o outro. Isso foi muito comum quando a gente estava saindo da era não sei o que fazer, em que era pelo menos tolerável, compreensível o cara tentar hidroxicloroquina, tentar ivermectina, tentar reza, limão, alho, chá de alho. Isso, ozônio. Ozônio não. Pô, mas a parada do Bizarro, ozônio foi sacanagem aquilo ali, cara. bizarro. Aquilo ali é algum amigo de infância que tomou um couro quando era moleque, com uns 10 anos, Não é falou, possível. então peraí que eu vou inventar um trem pra você aqui agora, pra arrebentar você. Pra era que foi mostrando que isso não era benéfico. Foi muita discussão no Instagram. E eu abri e falava pra galera assim, vou falar pra vocês as duas moedas. Você recebeu muita bordoada por causa disso? Cara, 2 caras, em 35 mil pessoas, com sei lá quantas postagens, 2 caras. E os 2 caras não entenderam. Os 2 caras tentaram instrumentalizar a discussão deles com o meu Instagram. E os 2, eu só respondi assim, ó, aqui não tem espaço para isso, aqui tem espaço para divergência, para desrespeito não tem. Fechei e excluí, acabou. Nunca bati papo, nunca dei voz a esses caras. Então, praticamente em 2 anos de pandemia, né? Porque março de 2020 até março de 2022, já estamos quase maio já praticamente. Você teve 2 haters, fala? 2 haters. 2 haters. 2 haters. E os 2 Uma bloqueados média boa, hein? e respondidos via como é que chama? Direct. Esse negócio aí. Cara, outra coisa, eu não domino esse trem até hoje, cara. Eu só abro a Mas câmera, eu entrei falo aqui, parece que você contratou até uma agência de marketing. Foi. Media training? Media Os últimos 3 meses tem uma diferença Não, aí. feedzinho já tudo arrumadinho. Não, eu tenho 3 meses que eu não posto nada, cara. Tem 90 dias. Porque isso aí, Schneider, pra mim, tá, Henrique? Isso tem um cunho de uma responsabilidade muito grande. Eu nunca fiz para ter 35 mil. Eu descobri que muita gente que tem 50, 60 compra seguidor, tem uma máfia. Tem um tráfico de seguidores. Que loucura aí. Aquilo, cara. Eu nunca fiz força. Muito seguidor árabe. Aparece um monte umas de árabe. letras daquela. É isso aí. Pô, eu nunca fiz essa força. Eu não quero ser o Drauzio Varela, não tenho o menor sonho disso. Na época, eu Olha tinha. só, a gente está dentro de um bar, tá picotando aqui um pouco a luz, só para dar uma satisfação, de novo, vou interromper aqui a resposta do entrevistado, mas só para poder dar essa justificativa, que
O centro de Vitória é uma merda. Precisa deixar claro que em relação à energia falta direto aqui e a gente está tendo uma instabilidade. Mas não é por conta do equipamento, é por causa do fornecimento de energia daqui do centro. É isso aí. É porque tá piscando aqui, tá Tô me incomodando. vendo. E é em cima daqui. Tá incomodando. Mas é isso aí, que aquilo não tinha vaidade, não tinha ego, não tinha preocupação, tinha só o ofício de falar, cara, vou mastigar. Quando a pandemia começou a cair, que eu comecei a enxergar que as pessoas não estavam mais perguntando da pandemia, coincidiu com a galera começar a perguntar coisa de eu ser cardiologista. Porque todo vídeo eu falava, oi, eu sou o Henrique Bonaldi, médico cardiologista do estado, nananã, para que o cara tivesse confiança. Pra que Lugar o cara de soubesse. fala, né? Quem tá falando aqui. Para eu não falar Boa. assim, ei, bem, tudo bem, sou o Henrique, vim aqui falar um trem para você. Ué, quem que eu sei? E aí, como eu falava a palavra cardiologista, começou a vir muita demanda cardiológica. E eu fui fazendo esse switch, só fui trocando. E continuou a coisa, continuou andando, porque o jeito era mastigar. Dito isso, eu não tinha preocupação de fazer com que aquilo virasse nada. Eu tinha preocupação que aquilo virasse algo para o cara que escutasse. Você imagina a demanda. Para mim, cara, não era simplesmente abrir isso aqui e falar de hipertensão. Era ler de novo o guideline de hipertensão para ver se não tinha nada novo. Ver de novo se a queixa daquele sujeito eu respondia com um saber que eu já tinha. Então, quando eu abria para fazer um vídeo de 6 minutos, tinha 2 horas que eu estava debruçado em cima do negócio. E isso, cara, é muito cansativo. Não ser leviano na internet é um negócio que demanda muito tempo. Dá trabalho. Pô, e aí um belo dia eu me peguei chegando para as minhas filhas falando, pô, fica quieta aí que eu tô fazendo vídeo. Falei, tem alguma coisa errada aqui dentro de casa. Papai blogueiro. Que história é essa que fica quieta aí? Porque, não, bicho, eu era o cara que estava lá fazendo bagunça com elas. E daqui a pouco elas estavam lá de 8 às 10 da noite com a mãe e eu de 8 às 10 pilhado. Falei, não, tá errado essa porra. Sinto muito. Aí foi a hora que 35 pontos lá vai e virou 34 mil, porque tem 90 dias que eu não posto nada. Aí eu tenho um brother que mexe com esses trem e fala assim, Bonaldo, você é um fenômeno. Primeiro que esse 34 no braço. Eu não tinha ajuda midiática. Segundo que você foi embora 90 dias, bicho, você perdeu 1.000 seguidores. Você saiu de 35 pontos alguma coisa para 34 mil. Nego tá olhando você até hoje. Você abre o meu Instagram agora, cara, tem uma galera seguindo assim, tipo por dia, 6, 7, 10 pessoas. Isso me encanta? Não, só que isso me fala assim, porra, velho, faz a porra pros outros. Aí eu fico com a sensação de que eu tô sacaneando com as minhas velhinhas. Minhas velhinhas ficam malucas lá. Bonaldo, cadê você? Eu tenho a sensação de que eu podia estar cooperando. Mas aumentou a procura no consultório? Pra caralho. Porque então agregou valor, então foi legal, pô. Agregou, mas não o suficiente para eu chegar para as minhas filhas, Chicarino, e falar, aguenta aí que eu vou fazer um vídeo, sacou? Tem que ter um equilíbrio. Não, que a gente tava falando do não equilíbrio. deu para mim ainda, eu não achei esse equilíbrio. Eu ainda não consegui entender como eu faço para que isso seja bom para fulano, bom para as minhas filhas e, consequentemente, bom para mim. Porque estava bom para mim no consultório, bom para fulano e minhas filhas. Ó, não pode, cara. Eu nasci para ser pai, eu não nasci para ser médico. Médico é porque eu sou teimoso. Agora, pai eu nasci, assim, Deus me fez para ser pai. Você trabalha onde? Eu trabalho em 2 hospitais e no consultório. E eu faço bastante coisa em telemédica, cara. Eu sou funcionário de uma grande rede de saúde no país e eu faço teleconsultoria. Telemedicina? Parte da minha carga horária, cara, quase 60 horas por semana, eu trabalho com telemedicina. Eu sou um cardiologista que fica em loco, com o computador ligado, com mais ou menos 30 unidades. São 30 unidades com médico lá na ponta. Bonaldi, ó, paciente assim, o que você acha? Aí a gente dá a diretriz e dá... Então, hoje, parte do meu ofício é em telemed. Eu queria que você falasse um pouco de um trabalho que você desenvolve também, além da cardiologia, que são os cuidados paliativos. Isso é um amor da minha vida. Então, assim, eu sei, eu queria te provocar nesse assunto. Você é paliativista também? Cara, eu tenho a pós-graduação. Explica depois pra gente o que é o É isso que eu ia falar. Eu queria que você fosse bem didático, porque assim, rolou uma treta agora na pandemia, né? Com a tal da alta celestial, que tiraram o pessoal da UTI com a desculpa que iria colocar em cuidados paliativos, enfim. Eu queria que você fosse bem didático, dissesse o que é, como é que funciona, por que o paliativismo ele é algo mágico e também muito confiável. Mágico, confiável e necessário. Caso contrário, a gente faz os últimos períodos de vida do sujeito, seja um dia ou seja 10 anos, o pior deles. É o seguinte, ó, tem 2 jeitos de você tratar o sujeito dentro da medicina, certo? Uma terapia que a gente chama de curativa e a outra terapia que a gente chama de paliativa. O que quer dizer isso? Toda vez que eu estou diante de qualquer doença, problema, intercorrência do sujeito, que eu sei que eu trato e eu resolvo,
eu inicio terapia curativa. Qual é o problema? Com o advento da tecnologia, isso é quase infindável. Então, eu vou te dar um exemplo hoje no coração, por exemplo. Infarta, angioplasta, passa um catéter e abre. Infarta de novo, abre o peito e faz 2 pontes. Infarta de novo, fica com insuficiência cardíaca e eu ponho um dispositivo daqueles que vocês já viram, que chama ressincronizador. Faz o coração bater melhor, porque eu já não consigo mais angioplastar e já não consigo mais fazer a cirurgia cardíaca. Depois que o Resync não tem o jeito, eu tenho um negócio chamado HeartMate, que é um tipo de um coração artificial. A gente aplicou um aqui em Vitória 3, 4 anos atrás. A bomba do coração do cara muda de local. O coração do cara serve só para chegar ou ir sangue, porque a bomba já não é mais ele. Então o coração do cara lá dentro está parado. Eu estou fazendo para ele para o lado de fora por uma bomba. Não deu certo, eu abro o peito do cara e troco o coração do cara. Quer dizer, é infindável. O cara tem que viver anos de uma péssima qualidade de vida e eu em cima dele, feito rato de laboratório. Por quê? Porque o ser humano está com dificuldade hoje em dia de entender finitude. Nós vamos embora todo mundo, bicho. Não vai ter jeito. Não tem HeartMate para todo mundo. Não tem coração para trocar para todo mundo. Entendendo isso, tem uma determinada hora que eu, técnico, consigo observar e falar assim, você não tem cura. Nos moldes atuais, o cara na Zâmbia, ele não tem chance de metade do que nós conversamos. Mas, em compensação, o cara dentro de Stanford, ele tem chance de fazer isso várias vezes. Ele troca, inclusive, o HeartMate, põe 1, daqui a pouco põe 2, põe 3. Essas realidades, elas precisam ser respeitadas. Caso contrário, eu minto para o doente. Não, tem solução, tem o HeartMate. Porra! Ele vai agarrar no HeartMate e vai esquecer de dar tchau para a filha dele, de viver um trem que ele queria viver, de comer um negócio que ele queria comer. Porque eu foquei na terapia curativa para quem não tem cura. E isso na medicina está ficando fácil, entre aspas, porque está se estudando muito, que horas dicotomiza. Que horas eu não consigo mais tratá-lo e que horas que eu tenho que entender ele. E o que é o cuidado paliativo? É parar de olhar para a doença e olhar para o doente, porra. Tem cura? Não, não tem cura. Então o negócio é o seguinte, vamos olhar para ele. O que ele quer, do jeito que ele quer, no tempo que ele quer. O que ele não pode sentir, o que eu não posso deixar de fazer para ele. Então é um mundo de possibilidade que melhora muito a qualidade de vida dos doentes. Mas que a premissa é não tem cura. Isso quer dizer tempo de vida? Não. Então eu vou te dar o exemplo do mesmo do infarto. No dia que o cara infartou, conversa com ele e fala para ele assim, a sua doença não tem cura. Nós vamos ajeitar você o tempo inteiro. Mas a coronária obstruída você já tem. Você já tem um coração lesado. Então, a partir de agora é o seguinte, comece a se cuidar. Você deixa o resto, eu vou te entupir de remédio, vou tentar as angioplastias, nós vamos abrir. Mas você precisa falar para o cara que ele está com uma doença incurável e que ameaça a vida dele. Então, o conceito de doença paliativa, de cuidado paliativo é, você está diante de uma doença incurável, inexoravelmente vai te matar um dia, não tem jeito. Você não vai mais curar esse sujeito, você vai olhar para ele. Isso é o cuidado paliativo, que é maravilhoso, bicho. Que é quando você esquece a parte técnica, burocrática, braçal da medicina. Eu hoje faço rotina de segunda a sexta de manhã, eu sou responsável pelos leitos de um hospital, na minha opinião, o melhor hospital hoje de cuidado paliativo, assim, de longe. Você pode falar nome, tá? Você pode ficar... Não, é besteira, nem precisa, cara. Vai que eles pingam dinheiro aí também. Não. Não para você, né, Schneider? Mas para nós, né, Schneider? Pode ser que adiante. Mas, enfim, hoje eu sou rotina desse hospital, faço com muito prazer, porque hoje eu consigo diminuir a dor, cara. E sabe o que é o mais legal? Eu falo isso dentro do hospital. O mais fácil é o doente, porque o doente está escrito no livro para mim. Difícil é a família. Você pegar assim, 6 irmãos com opiniões completamente diferentes, uns não entendendo o cuidado paliativo, sentar numa mesa com os caras, conversar, vê-los chorar e no final da reunião te agradecer. Falar, pô, agora eu entendi o que você quer com meu pai. Queria que você trouxesse um exemplo, que você falou assim, é esquecer a doença e focar no paciente. Lá no EAC, você fez um trabalho muito foda lá, no Cuidados Paliativos, e tem uma história que eu já ouvi de você e ouvi lá, que aparece de um paciente, de um lanche, não teve um rolê desse? Eu queria comer churrasco, eu senti o cheiro do churrasco, não teve um rolê desse lá? Um exemplo de paciente assim que você... Tem vários. Eles já levaram bebida, cerveja sem álcool, para o cara sentir o gosto de cerveja de novo. Mastigar a carne, jogar ela fora, porque ele tinha obstrução e não conseguia deglutir, mas ele queria sentir o gosto da carne.
Você já viu o Pat Adams? Pat Sim, Adams tem uma Doutor cena da do Alegria. Pat Adams que é o cara, na hora que ele tá com aquele negócio de macarrão, que ele Sim, queria a pular piscina de numa piscina de macarrão. macarrão, aquilo é cuidado paliativo. De uma forma espalhafatosa, para mostrar o quão importante é, Caramba, eu tinha mas é parado pra mais ou pensar menos nisso. aquilo, é mais ou menos aquilo. E cuidado paliativo, eu vou te contar uma história do EAC, para você entender como o cuidado paliativo transcende as relações entendíveis no mundo. É um negócio muito, você tem que estar apto a escutar. Internou um cara, olha a história do cara. Um senhor negro, de mais ou menos 40 e poucos anos de idade, com uma lesão medular gravíssima pós um acidente. Então ele não mexia daqui para baixo e pouquíssimo de mão. Andava de cadeira de rodas e internou no EAC para ir para o cuidado paliativo, porque ele tinha uma lesão de pressão, uma lesão de pele atrás, que pegava as costas dele inteira. Era uma lesão de 40 centímetros. E aí você olha aquele cara entrando em falência de rim, com um buraco aberto, um vulcão aberto nas costas do cara, numa situação deplorável, socialmente falando, ele morava sozinho. Qual foi a perspectiva que eu tive? Veio para cuidado paliativo. Dessa forma, vou eu lá abordá-lo para cuidado paliativo. Lembro do nome dele até hoje. E aí cheguei, me apresentei, falei, eu sou médico, tal. Queria te fazer uma proposta. Queria que você entendesse isso e fui embora. E fui embora. Nesse jeito de falar, você imagina, né? 4h30 falando no ouvido do cara. Quando eu terminei, ele falou assim, entendi, doutor, entendi tudinho que você falou, mas não quero não. Eu falei, não, mas presta atenção, você tem uma doença que é lesiva, inexorável, evolução para isso aí, infelizmente, seu rim está parando, você não tem movimento há 10 anos, está na cama, sua situação, como é que você vai fazer? Entendi, doutor, mas não quero não. Na terceira vez eu falei assim, por que você não quer? Você não está entendendo, cara, porque se eu estou deitado aí com essa lesão, com isso, eu não, porra. Ele falou assim, por causa do seguinte, doutor, a vida inteira eu morei com a minha madrasta, que me castigou a vida inteirinha. A partir do dia do meu acidente, eu tenho direito de sair da minha casa e tomar minha cerveja. Tenho direito de ir para minha praia e olhar as meninas passando na praia. Eu volto e faço a comida do jeito que eu quero. Eu estou vivo, doutor. É depois do meu acidente, não é antes. Chicarino, acabou a discussão. Ele falou isso, pode perguntar para as meninas lá, até hoje ela sabe disso. Ele falou isso imediatamente. Eu falei, você tem razão, pode levar. Leva para a enfermaria de clínica, o lugar dele não é aqui. Porque cuidado paliativo não é imposto. Cuidado paliativo não é algo que eu detenho o saber e você tem que acatar. Como é que você fala para esse cara que ele está em cuidado paliativo? Como é que você fala para esse cara que você não vai investir nele? Ele quer ir para diálise. Ele falou para mim assim, eu dialisar 3 vezes por dia para continuar com a vida que eu quero? Claro que eu quero. Isso para mim é pinto, doutor. Ruim era aguentar minha madrasta. Sacou? Cuidado paliativo é isso. É você ter capacidade, inclusive, de falar, beleza, não é a sua hora. Você tem indicação técnica clara de cuidado paliativo. Doença grave, inexorável, não adianta, não vai resolver, a lesão medular não volta, mas você tem direito dessa escolha. Cuidado paliativo é você se colocar no lugar do outro a ponto de entender que você, Henrique, detetorzão do saber, não tem razão nessa hora. E, infelizmente, ele sai da curva. Ele é um cara que não respeita ao que você leu o dia inteiro. Na hora que ele falou, não quero, não quero. Não é não para tudo Não, coisa, né? acabou, velho. E ele vai para diálise. Se ele aparecer no meu pronto-socorro, nós vamos pro pau, nós vamos entubar, nós vamos traqueostomizar, e larga ele vai morrer tentando. Porque, na opinião dele, ele está vivo desde o dia do acidente, não antes. Doutor, tá legal o papo? Tá meio filosófico, né, mano? Não, tá legal. Eu tô zoando, tô brincando, tô Eu tenho brincando. algumas dúvidas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o fator genético para problema cardíaco, que na minha família todo mundo é arrebentado. No entanto, eu ainda sigo firme. Eu vou uma vez ao ano no cardiologista, que é até lá em Santa Lúcia, lá perto dos 7 Pés. De quanto em quanto tempo uma pessoa sem problemas cardíacos tem que fazer esses exames? Não sei se é exame preventivo, né? Até porque não tem nada. Queria que você falasse 3 coisas, né? O fator genético, de quanto em quanto tempo uma pessoa deveria ir ao médico e a dificuldade do acesso da população mais pobre a ter uma consulta com um cardiologista pelo SUS. Schneider, Porque vamos lá, demora muito o agendamento, Demora. difícil de conseguir. Demora. Fator genético, ele é um fator, como outro qualquer, como o fator cigarro, como o Não fator significa que hipertensão. uma pessoa que tem problema cardíaco, o filho necessariamente vai ter. Mais ou menos. Não significa vírgula. Por quê?
é mais fácil um sujeito que teve colesterol alto a vida inteira correr o risco de não infartar do que o cara que tem a árvore genealógica dele todinha infartando com 35 e ele não infartar, certo? O fator genético, apesar dele ser mais um fator, ele é o fator. Se a genética for muito forte, for dominante, que a gente chama, for um sujeito que segue, respeita a idade, menos de 40 anos, todos os homens infartaram. Não é para teimar. Esse cara é o cara que a gente é mais agressivo em relação à terapia. Esse cara é o cara que medica mais, esse cara é o cara que eu não deixo ele sair do peso que ele tem, esse cara é o cara que eu não permito não fazer atividade física, certo? Esse cara é um cara que a gente preocupa mais, porque dos fatores, são 11 fatores. Dos fatores, ele é o preponderante. Ele é o que a gente morre de medo. Porque o que eu faço com um cara que geneticamente ele já é um cara perdendo o jogo? Eu tenho que agir nas outras frentes mais do que eu devo. E não é incomum o cara infartar atleta, magro, sem doença, sem hábito. Não é incomum, porque a genética é desse tamanho, é dessa força. Mas tem o que fazer, tem o que fazer. Chumba o cara de remédio, põe o cara para emagrecer, põe o cara para dormir bem, põe o cara para fazer yoga, vai apelando para essas terapias que a gente ainda chama de alternativas, mas que são essenciais. O estresse também é foda, né? Demais. Sabe que o fator de risco, depressão, ele é um fator de risco isolado, né? O que quer dizer isso? Dos 11, depressão é um fator de risco que te faz infartar mais. Ou seja, você pega um cara... Não, e é independente. Fala mais sobre isso, com como é que é? depressão. Eu fui diagnosticado com depressão. Minha mãe, minha família toda é arrebentada do coração. A genética não ajuda no coração. O que quer dizer ser fator de risco isolado? Fala o seguinte, sobre isso. Não tem idade, não é hipertenso, não é diabético, não fuma, não usa droga, não é obeso, não é sedentário, alimenta-se bem, blá, 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 e é deprimido. Morre mais do que a população em geral. Essa lista aí, Sacou? qualquer, eu só não sou obeso. Agora, quem cuida melhor do coração? Não, peraí, Homem ou uma mulher? rapidinho. E a parada lá do SUS, para poder ter acesso no... Desculpa. Cara, outra parte. isso é um problema sério. Boa. E é para todas as especialidades. E vou te falar mais, o cardiologista é um dos que mais tem. O pior é, por exemplo, reumatologista, alergista, grandes cirurgias vasculares. Rapaz, aí o túnel é grande. Mais você sabe que, Schneider, minha opinião... porque paga mal? Não, eu acho que é porque... eu acho que não tem uma relação só financeira, tem uma relação com cargo, tem uma relação com crescimento. Que quando você entra numa instituição privada, na área da saúde, tá? Não é só na medicina não, na área da saúde é assim, e você se destaca, tem um lugar no céu para você, tem um lugar na sombra para você. No SUS, infelizmente, isso não acontece, porque no SUS, a grande esmagadora maioria dos contratos é via política, não é via concurso, não é via oficial, você está subjugado a fulano. Então esses indivíduos perdem um pouco da motivação. Mas só para você ter ideia, às vezes é o contrário, às vezes o SUS paga melhor do que o plano, inclusive. Nós temos 2 especialidades no estado que ganham muito bem via SUS e que mesmo assim o cara tem dificuldade. Porque aí o aparelho que ele tem é o pior, aí o maquinário que ele tem não é o bom, aí as vagas que ele tem para internação não são adequadas. Então é um sistema... Você sente de mãos atadas o profissional? Em relação ao SUS? Sim. Claro. Nós temos 2 SUS. Isso assim, não tem discussão. Infelizmente nós temos 2 SUS. O do papel, que ele é tão bonito, eu fui numa das grandes conferências, Conferência Nacional de Saúde, eu tive a oportunidade de ir. E eu vi canadense, inglês, os caras tarados assim, anotando. Pagando pau pra gente. Porque a Maluco. ideia é foda. Mas houve um é desmonte muito grande nos últimos anos. Nos últimos 40, né? Desde que surgiu. Para com isso, pelo amor de Deus. Nos últimos 40. Desde que surgiu. E existe uma diferença muito grande com a prática do SUS. É muito difícil. É muito difícil ver o que você está vendo no EAC. Aquela estrutura harmoniosa. Parte daquilo ali é financiamento que veio do Covid. Você está entendendo? Que graças a Deus aconteceu, porque senão aquilo não ia sair do lugar onde estava. Então, é uma engrenagem. A parte boa da pandemia, né? Se tem como tirar a parte boa... E o que eu quero dizer é, tira a parte boa e olha para o EAC. Ele não estava essa potência que está. Infelizmente, eles têm recursos escassíssimos lá dentro. Uma dificuldade tremenda de contratação. Aí não pode contratar fulano. Aí fulano que é o cara top. Uma rotatividade louca. Aí o enfermeiro é o top. Mas acabou seus 2 anos. Tchau.
Aí tem que abrir espaço para o enfermeiro que não é o top, que vai ficar 2 anos dormindo, e você não consegue comprovar. Você está entendendo? Então, o SUS que a gente vive é muito diferente do SUS que está escrito. Queiramos nós, né? Que ele um dia aconteça como ele está escrito. Não vai ter para nós, mas infelizmente é um gargalo, cara. É uma torneira aberta de grana. E eu acho que o SUS, ele as engrenagens são pessoas. Então as pessoas têm de querer fazer. Tem de querer fazer diferente, tem que ter um rolê diferente, porque senão... Vou fazer um adendo aqui, como o Chicarino disse, não tem político nenhum da minha estimação, mas deixa eu te falar uma coisa, aqui no estado, a coisa da pandemia foi tratada com maestria, os caras mandaram muito bem, então nós não estamos falando só do cara que está lá na ponta, entubando ou não o doente, escolhendo se ele entra ou não, limpando ou não limpando, né? O gestor faz parte dessa engrenagem. Realmente o Casagrande, ele saiu até fortalecido. Não, e olha para estado vizinho. Compra de ventilador custava 20 mil, comprado a 220 mil reais. O fato de não ter colocado hospital de campanha, você acha que isso contribuiu para a gente ter um controle maior? Porque todo estado que teve hospital de campanha deu alguma merda. É porque não resolve com vaga de UTI, né? Nós vimos isso, né? E mão de obra faz como, né? Quando o cara chega na vaga de UTI, ou ele está muito grave e ele vai morrer. Pô, eu vivi época de mortalidade de 80%, cara. Para que você vai montar a lei de UTI? Ou seja, de cada 10 que iam para UTI, 8 você vai tirar médico da onde era para ele estar enraizado com a galera, e educacional, e vamos para informação para botar o cara para ficar entubando os doentes que vão morrer. Era muito desesperador. Então, vaga de UTI, hora nenhuma, tinha censo para nada. A gente não combate, uma próxima pandemia, a gente não combate com vaga de UTI. Doutor, a gente falou do fisioterapeuta, do médico. No auge lá da pandemia, antes de eu sair do meu antigo emprego, eu cheguei a acompanhar uma manifestação dos profissionais de enfermagem, os técnicos, os auxiliares. Eu queria que você falasse um pouco da importância dos enfermeiros, né, dos técnicos, da importância e dessa desvalorização, da não existência de um piso, da não existência de uma melhor condição, porque também foi uma categoria muito importante e que realmente há uma disparidade muito grande salarial. Né? Schneider, esse hospital que eu passo visita, que é o Hospital de Cuidado Paliativo, o único profissional que fica 24 horas por dia lá é o enfermeiro. Então, ele é um hospital de cuidados. E eu vou te falar a frase da coordenadora de enfermagem desse hospital, quando a gente está diante da família. A gente se apresenta, oi, eu sou o Henrique, sou médico, oi, fulano, fisioterapeuta, oi, Beltrano, nutricionista. Ela fala assim, oi, eu sou fulana e eu faço parte da coordenação dos cuidados do seu parente. Bicho, resumiu. Humanizou a parada. Não, o cara é o responsável por todos os cuidados, todos. A limpeza, a troca de decúbito, o aparelho que parou, a administração das medicações, o banho, o sair para dar um rolê, o abrir a cortina. Então, assim, era para ser o funcionário, principalmente o técnico de enfermagem. O enfermeiro sabe disso. O enfermeiro é injustiçado pra caramba, mas o técnico de enfermagem é sacanagem, bicho. Tem gente que trabalha 12 por 36 hoje e ganha 1.800 conto. Sim. O cara ganha 1.400 conto. Tem cidade no interior que paga 900 e poucos reais. É o valor do salário mínimo para o cara. Cara, como é que é isso que você paga para o cara ter cuidado com o outro que não está conseguindo fazer? Porque no dia que o cara consegue fazer, ele tem alta do hospital. Ninguém cuida de doente andando, conversando, falando, comendo e batendo papo. Isso a gente toma cerveja com esse cara, mas você não cuida dele. Você cuida de quem não consegue fazer. Você está substituindo o que o cara não sabe fazer. E você pagar R$900 para a pessoa, com todo o respeito com o técnico de enfermagem que eu tenho, para limpar a bunda da outra, isso é desumano, isso é desrespeitoso. E posso falar, eles fazem cantando, com um sorriso no rosto. Sim. É como se eles batessem na cara da gente assim, ó. Você é preocupado, você está com o carro, ele está cantando, ele está se divertindo. Eles fazem com vontade. Ninguém está ali porque está adorando o sentido financeiro da coisa, né? Mas é vocação. O cara não se enxerga fazendo outra coisa. Doutor, dentro do nosso podcast a gente tem um quadro, Poca ou não Poca. É verdade. Que o Poca é para coisa positiva, não é para pejorativo. E o não Poca é para a situação que você discorda. A gente vai fazer 4, 5 perguntinhas aí. Palavras-chave, você dizer... É um bate-rebate. Você fala se poca, se não poca e explicar por quê. Eu já queria puxar o bonde já para você.
Henrique Bonaldi. Eu posso demorar para responder? Pode, ou O tempo que vontade. você achar O necessário. tempo que você achar necessário. 30 minutos, assim, refletindo, sacanagem. tô Aqui o brincando. tempo é nosso amigo. Não, só para não dar, porque depois fica gravado aí, vocês vão usar contra mim nas Não, provas o que outro você do perguntar assim, delegado aqui eu dou 2h30 de se bate-papo. você falar assim, sua esposa, eu vou falar... Do episódio do delegado, eu já tava conversando com ele assim, ó. Eu fiz. Cardiologista, músico Henrique Bonaldi, negacionismo, poca ou não poca? Porra, Por não quê? poca, pelo amor de Deus. Não poca, porque o negacionismo é um movimento ignorante. É um movimento de quem não sabe. É um movimento não técnico. O negacionismo não é um movimento de quem estuda. Não é um movimento de quem sabe. É um movimento de quem arrisca. É uma falácia. É ser leviano. Ser negacionista durante a pandemia, não entender os aspectos básicos da pandemia, é negar a raiz do estudo da medicina. Então, se você pega um médico falando até hoje que a pandemiazinha, que não foi, esse cara está esquecendo base fisiológica, assim, ó, que ele aprendeu no primeiro, segundo ano de faculdade. Ele não está falando do negócio que a gente descobriu depois de 10 anos estudando. Ele está falando do negócio que ele aprendeu quando ele tinha 19 anos de idade, entendeu? Negar isso um despautério. Então, não É burrice. Poca. Você sabe que é espocar, né? Não é pocar, né? Espocar, o verbo. Eu tive uma namorada aí, letrada, que falou isso pra mim, que não é pocar, é espocar. Espocar. Eu espoco, tu espocas, ele espoca. Sua namorada é capixaba? É, capixaba nasceu aqui. E ela batia no peito de dizer que nasceu na ilha mesmo. Nasceu antes da nasci ponte na de ilha Cambori. também. Isso aí. Eu nasci na ilha também. Agora Todo tem mundo que é velho nasceu Agora na tem ilha. um poca interessante pra fazer com o médico. Consulta no churrasco da família. Poca ou não poca? Porra, agora você mandou bem. Agora você mandou... Porque eu já me vi fazendo todas essas mesmas perguntas no churrasco. Pô, eu tô Assim, dormindo, tô assistindo a Petro- Sinceridade. Não, por isso eu estou com dificuldade de responder pela sinceridade, porque é o seguinte, ó, o tirar dúvida de uma coisa essencial que vai ajudar o cara a abrir a cabeça dele para um plano de terapia que ele não estava entendendo que era necessário, tem que pocar. O cara tem que falar. Ele não pode falar assim, eu não vou incomodar o Henrique porque ele está comendo. Se o que ele tem para falar para mim é um negócio que determina que segunda-feira de manhã ele vai acordar com uma ideia completamente diferente do que ele ia fazer e ele vai obter sucesso, certo? A outra coisa que não poca de jeito nenhum é receitinha, consultinha. Mas e aí? Aí você pode, então passa um remédio para mim. Não, as pessoas têm que entender que eu não gasto 1 hora na minha consulta porque eu gosto. Eu gasto porque é assim que eu sei fazer. Eu não resolvo em 15 minutos. Isso era muito comum no Instagram. Dúvida versus consultinha. As dúvidas era muito legal responder, porque era dúvida de um monte de gente. Mas tinha gente que mandava exame para mim, juro para você. Eu tenho tantos anos, tal doença. Aí começava foto dos remédios, foto dos exames e falava para mim assim, e aí, o que eu posso trocar de remédio? Não tem jeito, cara. Isso é consulta. Aí não poca. Então, isso, Chicarino. Depende da consulta, então. Não, e somos nós dois conversando lá na ponta do EA, quando a gente conversou sobre o que fazer com o Instagram. Eu fui te perguntar a sua opinião técnica. Aqui naquele dia, então, não pocou. Você ficou bravo comigo. De jeito nenhum. O que eu queria naquela hora? Nego, me ajuda num trem aqui fazendo favor, porque eu tomei sem diretriz. Pô, pra você, 2 minutos, você... eu me liguei em algumas coisas, entendeu? Mas as pessoas não me param na rua pra ficar perguntando. Devem parar você muito pra perguntar sobre isso. E aí, como é que... Tanto que você falou que chegou uma hora que, ou eu gravo o vídeo ou eu fico com as minhas filhas. Não tá dando. Teve uma hora que... Porque rola muito... Não, mas depende. Poca ou não poca, depende. Nesse caso, depende. Depende. Se for ali um negócio estranho... bicho. Orientação rola. Você quer 2 minutos da minha fala e vai decidir sua vida, venha falar comigo. 2,5 minutos, não vem falar comigo. Então Pronto. tem um tempo, então. Em 2 minutos. Só brincando. Então, beleza, E então. um sambinha, poca ou não poca? Poca, sempre poca. Ave Maria. Eu fiz meu aniversário agora, dia 18 de janeiro. E a galera foi lá em casa fazer um samba. Porra, que saudade, bicho. E um momento muito legal que eu vivi, que tem no Instagram, inclusive. No pico da parada, eu, muito paranoico, começou a ter aquelas manifestações da galera, dos amigos, indo na casa do fulano homenagear o cara, porque o cara estava fazendo parte de algum jeito dessa pandemia. E meus brotherzão, Marcão, Niel, Digo, porra, os caras que eu mais gosto na vida, bateram na porta da minha casa, incomodado com a minha mulher. Quando eu abri a garagem assim, os caras formaram uma roda distanciado, usando máscara, os instrumentos na mão. Tem no Instagram, velho. Rapaz, você só vê assim no negócio.
chorando Aí você nem ficou no copiosamente. canto com a garrafa d'água, você já Não, é chegou. aquele dia lá, cara, mentira que vocês estão fazendo isso, velho. Os caras deslocam. Eu tava em Manguinhos na época. Agora tem um negócio grave que tá rolando aí que eu já quero te perguntar, não poca ou não poca. Não poca ou não poca. Cigarro eletrônico. Não Poca poca. ou não poca, por quê? Não é poca. treta esse negócio de cigarro eletrônico. Não hein? poca, é. Pô, O pouco- além de tudo é brega. Ó, Por quê? Antes de você, não, eu quero ouvir agora, por que o cigarro Porque- eletrônico é brega? porque- Fiquei curioso de saber. eu quando eu tomo uma cervejinha, eu gosto de fumar um cigarrinho. Não tem gosto de cigarro, não dá onda e é caro pra cacete. Parece um pendrive, né? E, pô, você parece o demônio soltando aquela fumaça. É fumaça pra cacete. Não poca, não poca. Tá, e aí? Cara, não poca, na minha opinião, por dois motivos. Eu E até aquilo fiz uma. fode pra caramba também. É, eu né? até Aquilo- fiz uma revisão. Aquilo, eu não tô. Aquilo não é inerte. Tem substância lá dentro que faz mal tanto quanto, certo? Então esse é o primeiro ponto. Você não está. Não é vapor de água aquilo. As pessoas precisam entender isso. E o segundo ponto é o seguinte: eu abro um caminho para encostar no cigarro de novo. Nós somos de uma época, se vocês têm 40, vocês vão lembrar. Quando nós tínhamos 12, 13, Cigarrinho de chocolate? era famoso. Pan? Não, era famoso. Era legal o cara fumar um cigarrinho. Para você desconstruir essa ideia, porra, foi muito esforço. Foi cigarro Calton a 5,50 há 20 anos atrás. Lembra disso? Era 5 conto há 20 Você anos fumou atrás. já? Não. Botei o cigarro da minha tia, uma tia minha Não. chamada Tata na boca Baseadinho uma vez. também não? Nada. Nada. Não, ainda não. Depois que eu casei, eu ando... Sacanagem. Tô precisando. Sacanagem, minha mulher já está acostumada já. E aí abre um caminho para a gente se identificar de novo com algo na mão. Eu tenho um primo que chama Leonardo, psicólogo, um cara fenomenal. E ele fala para mim assim, ó, eu quando eu era moleque... Se Henrique, quiser falar que o Leonardo era maconheiro. também. Quando eu era moleque, ele falava Abraço, assim, Leonardo. eu fumava para ter um negócio na minha mão, porque eu não sabia o que fazer com a mão. Ó pra você ver, pera aí, porra, faz outra coisa com a mão. Coloca no bolso. Põe no bolso, enfia a mão em alguém. Eu ia falar mentira, agora, enfia a mão em mano. alguém não dá, mas pelo amor de Deus, bicho. O que eu quero dizer com isso? Você abre o estereótipo do uso de, e aí o próximo passo é cigarro normal. Aí é pior, porque tem mais cancerígeno, né? Tem mais coisa. E aí essa política toda de 20 anos para cá, 25 anos para cá, que diminuiu muito, né, a quantidade de cigarro e consequentemente câncer e tudo mais, vai por água abaixo. Então, na minha opinião, não poca de jeito nenhum. E a Anvisa proibiu, né, o cigarro eletrônico, né? Por Nossa, enquanto tá proibido. mas lá né? no Sambão, lá faltou uma fiscalização, então, porque se eu olhava de longe, parecia vulcão. É isso, né? Não, tem uma última que eu sei, porque aqui foi notícia recentemente na imprensa, diz que o Exército tá comprando Viagra. Então eu quero te perguntar, trazer essa discussão pro poca ou não poca. Doutor, usa. Viagra no quartel, poca ou não poca? Pra quem é cardiologista. Bom, Não, eu quero saber, eu acho que não poca. Por quê? Eu fiquei curioso. Mas saber. dependendo da ação, deve pocar, né? Rapaz, eu fui militar Poca 6 algumas anos, coisas. não tinha nada. Pelo contrário, eles faziam um suco lá que era o que a gente chamava suco broxante. Agora o pessoal tá comprando coisa pra impotência. Evolução no exército brasileiro. Evolução no exército. Eu acho que não poca, não tem razão de ser, não. Sabe que essa molécula foi descoberta para tratamento de outras coisas, né? Ela é um Dilatação, acaso. vaso sanguíneo, né? Ela é um acaso. E aí os caras começaram a ver que ela estendia, então na verdade o Viagra, para quem está nos escutando, ele não melhora a sua capacidade de ter a ereção, e sim de manter a ereção. Então o cara que é impotente, divide-se ele assim, ó, qual é o problema, em qual fase ele não dá conta. E o Viagra é uma das fases só, não é em todas. Então tem muita gente que usa o Viagra, aumenta risco cardiovascular à toa, porque às vezes o problema do cara não era esse. Eu tenho casos na minha família passando por isso. Achava que valia a pena, foi no uro, chegou no urologista, o cara falou, não, cara, seu problema é que você, pela idade e tudo mais, tem uma hora que igual faz a aterosclerose no coração, faz no pênis. E você não está dando conta de Mas iniciar. É foda, tá? Mas não poca. É foda, Agora, você... não poca. o sedentário, ele corre risco de ter um infarto quando tá dando uma gratinada? Opa! Eu ia te perguntar isso também. Se o uso... Dois casos. Não, porque Você tá eu não sou com medo? sedentário. E se o uso desses remédios, porque Boa. igual o Viagra, tem uma caralhada. Vou te dar um E exemplo atual. Eles tem gente que prescreve até pra pré-treino, porque dilata seu vaso sanguíneo. Pré-treino. Pô, um Tadalafila. Loucura. Com 1 miligrama baixa. Mas bate no whey protein? Pô, teve um dia... Não, você toma na água. Pô, teve um dia
Teve um dia que eu tomei um bichinho desse daí de 5mg e fui pra natação. Pô, eu fiquei com vergonha, cara. Eu fiquei com vergonha lá Fale mais sobre lá isso. no Ítalo, né? Como é que é? Não, vamos lá. Parou tudo. Alisson Schneider tomou um Viagra e foi pra natação. Não, não foi Viagra não. Tadalafila é como se fosse um genérico. O genérico do E é Viagra. uma miligramagem muito baixa. Era o de 5. É o de 5. E, porra, dentro das academias, isso daí é coisa mais normal. Falaram, essa aqui vai dilatar o seu vaso sanguíneo e você vai... E aí eu fui pra natação e, de fato, eu nadei melhor pra lá e pra cá. Na hora que eu fui sair da piscina, que assim que você sai aqui... Tinha uma âncora. Porra, Você eu não descobriu queria que você falar, tava não, nadando porque de vão falar âncora. que eu tô sendo pretencioso. Tinha um manche. Que eu tô sendo pretencioso. Eu tô conduzindo o bate-papo aqui já 1h30 sem falar merda, sem dar derrame. Mas aconteceu. Não, mas a história é boa, gostei dessa A história é boa, cara. Mas, Boa porra, pra você que não constrangedor. passou por isso, Dói, né? cara. É isso aí. Incomoda. Se Isso você aí. tomar essa porra e não Isso fazer aí. o que recomenda o script... Não, mesmo É assim, treta. é ereção prolongada, né? Então tem gente, uma das É queixas 14 é que dói. horas. É 14 horas. É isso aí. Ah, você conhece a mulher de Portugal no Tinder, pega um voo em Guarulhos, chega lá, o negócio tá fazendo efeito ainda, Aí, mano. doutor, eu uso isso daí de forma indiscriminada. Sem prescrição médica, isso... Aumenta. Já teve história aqui de um camarada, eu já era jornalista, que ele sabia que ele ia morrer, ele foi para um motel, levou fulana, depois eu te mando esse link aí. E chegou a escrever uma carta. Tipo assim, vou morrer. Mandou para dentro ali uns 3, 4 e morreu tendo uma relação sexual. Fantástico. É, né, cara? Porque o cara já Ave sabia que Maria, ele tava morreu fudido, feliz. que ele não ia render muito. Isso daí também é ser paliativo? O que é que você quer comer antes Vai. de você morrer? Porra. Fale mais a respeito. Mas aumenta risco. Aumenta risco, porque essa medicação ela não tem ação só no vaso sanguíneo. Ela tem ação inclusive dentro do coração, no coração. E se você não é um cara capaz de suportar a vasodilatação tanto dos vasos quanto do coração, isso pode ser maléfico sim. Nós temos um caso agora, recente, dentro de um dos hospitais que eu trabalho, de um cara que chamou o amigo por dor no peito. Quando chegou lá, ele estava infartando, um tipo de infarto que é a oclusão da artéria completa. Ocluiu completamente a artéria. A gente chama de infarto com supra, é um dos mais graves que tem no mundo. E esse cara chamou o amigo para ir buscar porque ele estava traindo a esposa e ele tinha tomado Viagra. E ele saiu de lá ainda com ereção, porque por mais que o cara esteja Porra, o cara passando chegou mal... infartando de pau isso duro, é aí, foda. Deixa eu falar, gravíssimo, 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 Como é que quase fala? morreu na mesa da hemodinâmica, na mesa do cateterismo. De rima é obrigado. Voltou de lá com o coração dilacerado, fração reduzida, um coração igual a geleia dentro do peito, porque ele não se ligou que antes de fazer o uso tem que passar, não brinca não. Fala sobre isso. Quem pra que é, quem é quem, moleque? Estão vendo aí, né, rapaziada? Não, Eu ia pra quem é falar moleque, nome tinha aqui, que- só que hoje eu quem, não que é, bebi. quem tem, por exemplo, Hoje eu quem tô tem mais costume de ponderado. usar medicamento para esse tipo de medicamento que a gente está falando aqui? Qual é o tipo de Não, orientação não é- que o cardiologista pode dar para essa galera? Ô, Chicarino, não é só isso não. Ó. As anfepramonas que a galera usa, taradaço aí que o povo usa. Eu As fazia fura- anfepramona, só que eu trabalhei em laboratório. Anfepramona, Femproporex, Sibutramina. Essas medicações, quem usa diurético antes do carnaval, as meninas que usam para ficar Clordiazepóxido. mais traçadas, quem faz uso de anabolizante, essa galera não está entendendo que a sobrecarga em cima dos órgãos, cada medicação dessa em cima de um tipo de órgão, é enorme. Quem usa furosemida, por exemplo, pra você ter ideia, Que aumenta... é pra mijar isso aí, pra fazer É, xixi. para ficar traçada. É muito comum no carnaval as mulheres usarem para ficarem tudo mais sequinhas. Aumenta a chance de necessidade de diálise em mais de 10 vezes. Meu Então é um negócio que a gente não pode brincar Sene, com eles isso. misturam Sene, eles chamavam de... Esse negócio de sibutramina, esse trem aí, Mas aumenta não seu tinha sido risco. proibido? Voltou. Aumenta seu risco cardiovascular, voltou 2 das drogas. Mas mesmo assim, com a prescrição super difícil, para você ter ideia, é uma folha específica, de um profissional específico, e cada folha tem que ser referida ao sistema de saúde. Então, não é à toa que a gente faz isso. Você faz isso com essas medicações e não faz, por exemplo, com dipirona, não é à toa. É que essas medicações são altamente lesivas. Então, para quem faz uso, só o alerta aí. Mas não adianta, o cara tem que passar pelo perrengue Antes da faculdade, eu trabalhei por 2 anos no laboratório da alquimia, farmácia alquimia, que tinha em tudo quanto era lugar.
e manipulava o dia inteiro. Anfepramona, Fenproporex e Sibutramina. O Brasil era o país que mais consumia esse medicamento. Ó, e não é só isso não, as ritalinas da vida. É inibidor de apetite, tá? Entendi. Só que inibe Só que é apetite. anfetamina. Aí o povo toma 10 e enche o cu de cerveja em cima. Era isso que acontecia. Aí o coração do cara tá com Todo pressão dia lá em aquele cima. estímulo, né? Já era, é ruimzão, não é pouca coisa não. É isso. Vamos? Porra. É isso, vamos despedir o doutor para ver as filhas, porque senão Esses é papos, treta, hein? é, Daqui a tem pouco que dá gravar 9, vídeo. quando dá 9 não pode, tem que estar com a filha, senão é Tem que treta. gravar vídeo também. Responder caixinha de pergunta é foda, né? Você fica 5 horas ali, você não vê o tempo Eu passar. respondia, cara. Isso aí era tudo na minha mão. Era tudo... Galera, procura aí, deixa eu só ver aqui. Como é que é o seu Instagram, doutor? Henrique Bonaldi, hein? É Bonaldi Henrique, é o contrário. Bonaldi Henrique. Ah, tá. O cara é brabo, viu? Posso fazer uma pergunta? Claro! Pode, claro. Ele falou ali antes, né, dos procedimentos, vai fazendo e parece que não tem fim, né? E eu ia perguntar na hora, mas não quis interromper. Recentemente teve um camarada aqui nos Estados Unidos que fez um transplante no coração de porco. Vai nessa linha aí? Vai ou nessa um linha. negócio Não, e não é para daqui 20 anos, não. É para daqui 5, 7, no máximo 10. Qual é a graça do negócio? Anatomicamente, o coração do porco se parece muito. Aliás, um coração se parece muito, bovino, qualquer coração desse. Anatomicamente, o coração do porco é melhor porque ele é um pouco menor. Qual que é a dificuldade? Toda vez que você coloca qualquer estrutura para dentro do seu corpo, você reage contra ela. É a relação de antígeno-anticorpo. É mais ou menos o que acontece com o Covid. Ele entra e eu combato. Nesses órgãos mais internos, vamos dizer assim, a guerra é muito maior. Você pensa, 100% do seu sangue passa no seu coração a cada 2 minutos, 1 minuto, mais ou menos. Então você imagina a reação que tem imunológica para tentar extinguir esse coração que é ruim. Só que qual que é a sacada? A engenharia genética. Os caras estão descobrindo que você consegue criar o porco sem os antígenos que o seu corpo ia reconhecer um dia. Isso é questão de tempo. Eles já tiraram X% desses antígenos. Tanto é verdade que o cara durou 2 meses, eu acho, né? Isso aí. E você viu o cirurgião falando? Ótimo que ele durou 2 meses. Mostra pra gente que este é o caminho. É isso aí, porque eles conseguiram tirar metade. Na hora que ele acabar de tirar a outra metade, aí vai ser... Tem que tomar cuidado com isso. Porque você imagina isso em termos de venda, você imagina isso em termos de possibilidade, porque isso não vem para ajudar, o mundo esquece disso, cara. A medicina tem uma relação financeira, o mundo do laboratório, o mundo que estuda as coisas tem uma relação financeira enorme. Tanto é verdade que até 20 anos atrás as drogas para câncer quase não eram estudadas. Por quê? Porque se morria muito de doença cardiovascular, de causa externa, e quase não se morria de câncer no mundo. A expectativa de vida aumentou, o cara não morre mais com 50, morre com 74. No Brasil, você imagina como é que é na Dinamarca. Aí agora está dando tempo da galera ficar com câncer. Começou 20 anos atrás, explodiu de droga vendendo para câncer. E um dos maiores laboratórios do mundo fez muito estudo dentro de Auschwitz. Isso aí. Você falou de Dinamarca, na Alemanha, a Bayer fez muito, mas muito estudo dentro do... Então tem que tomar cuidado até com isso. Agora, nós vamos viver essa época? Chama heterólogo, né? Transplante de outro ser para dentro do ser humano. Viveremos essa época. Total. Não, eu fiquei surpreso com esse bate-papo Marião, obrigado pela pergunta, mano. Quando você quiser, o mano, Mário- manda aqui, filho. O Mário... Pode deixar o microfone aí. A mente do Mário é brilhante. O Mário, ele só faz intervenção aqui absurda. Não, é certeza, é cirúrgica. Quando o Mário abre a boca, vem bomba. O cara é foda, Vem. o cara é bom mesmo. Eu fiquei surpreso com esse papo, a gente já tá aqui quase 1h40 conversando mais ou menos. Vamos encerrar? Eu achei que fosse ser uma parada mais técnica, mas porra, fiquei surpreso, cara. Não, rapaz. Você fala bem, doutor, você que falou que não era muito ligado a falar. É o cara do canto, na roda de samba, que tava com a água no copinho na cantinho. mão, lá no canto lá, você fala muito bem, viu? Eu sei que dar aula é uma pica fodida e você tá lá numa situação confortável, mas você na sala de aula aí ia arrebentar. Eu dou aula até hoje. Ah, você dá aula? Dou aula, sou professor. Ah, porra, Faz então tá tudo. explicado. Rapaz, eu dou aula de eletro pelo computador. Cara, à tocou um distância. pandeiro, Ave pô. Maria, é muito difícil. Quero dar aula de pandeiro aí até, né? Ô, Bonaldi, que bom te ter aqui, cara. Muito Ave obrigado Maria. pela sua presença. Eu acho que você trouxe, como o Schneider falou no início, ainda mais peso, mas de uma forma positiva
para nossa mesa, para o nosso Pode Pocar. A gente já recebeu de tudo aqui, governador, senador, delegado de polícia, humorista, sexóloga, jornalista, Sair bêbado daqui já, arrastado. tudo. Por isso que é o que a gente quer aqui. A gente quer o ser humano por trás do jaleco, por trás da arma, por trás da função política. Porque na mesa de bar, as pessoas conversam os assuntos mais fodas que a gente tem. Então, a gente não é conversa de botequim aqui. Aqui é uma conversa de bar com qualidade, onde o que vale é a experiência do convidado. Obrigado. Pô, obrigado eu. Acende até a minha perspectiva de continuar mantendo esse canal, que tem 90 dias que eu não... vir aqui, acende essa coisa de... Que bom. Pô, velho, toca, porque às vezes é importante, né? Ver os caras interessados num assunto que você fala assim, imagina, o cara vai interessar nisso. Às vezes a gente não tem dimensão de que pro outro vale a pena, né? E aí, obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui, ver o crescimento de vocês, fazer parte desse início, que daqui a 10 anos vocês estão midiático. Papai do céu te ouça. Eu só quero comprar o meu Galvão. Eita, nós! Galera, então é isso, né? Valeu, isso, obrigado. Muito obrigado aí de tirar as dúvidas, viu? Ter essa paciência com a gente. A gente é curioso, né? E pelo amor de Deus, cara, quando você for nadar, não toma mais remédio, pelo amor de Deus! Não, eu não sou de tomar remédio sem prescrição. Eu só queria deixar claro que isso daí é uma prática muito comum. Você falou aí, tomar anabolizante, tomar esse remédio. Porra, eu conheço uma galera que tá enchendo a popota. Tá enchendo a popota até o talo disso daí, por isso que eu levantei essa questão. Boa. Porque realmente é um negócio que tá muito na moda isso daí. Então é isso, galera. Siga a gente aí nas redes sociais. Você tem Twitter também? Não, tem não. Só Instagram. Não ia dar Nada, conta só também de Instagram. mais uma Não rede dá, social, né? Siga a gente aí nas redes sociais, a gente está em tudo quanto é canto. Em breve você vai poder fazer a sua pergunta, enviar a sua pergunta para o entrevistado. A gente está correndo atrás disso daí. Então é isso, curta, compartilhe nosso conteúdo. Se inscreva no canal. Se inscreva Ative no o canal. sininho, sempre quis falar isso daí desde o moleque, agora estamos falando com frequência. E é isso, tamo junto. E até o próximo Pode Pocar. Beijo, galera! Valeu, é nóis! Vamos! Pode